Kenny Rogers cantou: "É preciso saber quando segurar as cartas, saber a hora de desistir, saber a hora de ir embora, saber a hora de correr." Se a Rússia tiver um mínimo de bom senso, ela já teria recuado tantas vezes na Ucrânia que faria um especialista em origami ficar com inveja. Mas a Rússia continua apostando. Em Donetsk, ela fez uma grande aposta. Um comboio russo entrou em uma das áreas mais perigosas de Donetsk para levar suprimentos à linha de frente. A Rússia apostou que, de algum modo, este seria o comboio capaz de atravessar a rodovia cheia de drones, considerada pela Rússia uma zona proibida para seus soldados. Precisamos dizer o que aconteceu depois? Os drones FPV da Ucrânia avistaram um comboio e a Rússia perdeu sua aposta, já que perdeu dezenas de veículos em uma verdadeira estrada da morte. Sinceramente, não sabemos por que a Rússia tentou isso. Já vimos o destino dos blindados russos na Ucrânia. Quase 25 mil deles já foram destruídos, justamente porque são alvos fáceis para os drones FPV da Ucrânia. Em meados de julho, os comandantes russos em Donetsk decidiram, de forma surpreendente, enviar um comboio de 50 veículos para o anel viário de Donetsk. Essa estrada está longe de ser segura para a Rússia. Essa é a estrada onde a Rússia proibiu o transporte de carga e veículos militares, pois a Ucrânia domina a área com poder de fogo. Ela está localizada a apenas 12 quilômetros da zona cinzenta que existe entre as cidades de Toretsk e Konstantinivka, que há muito tempo está ao alcance dos drones da Ucrânia. Há meses, comandantes russos sabem disso. Veículos que entram no anel viário de Donetsk são destruídos. Essa destruição é ainda mais garantida hoje. A Ucrânia agora tem uma vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV contra a Rússia em muitas regiões da linha de frente. Donetsk está entre elas, sem dúvida. Na Ucrânia, novas gerações de drones, FPV e outros surgem todos os meses. A Ucrânia já aprovou um recorde de 413 novos sistemas de drones somente em 2026. Segundo a Aerospace Global News, é um recorde e ainda estamos na metade do ano. A Forbes diz que os drones FPV da Ucrânia já atuam além da linha de frente. Alguns podem percorrer 60 quilômetros atrás das linhas inimigas, tornando um anel viário a apenas 12 quilômetros da linha de frente um alvo evidente. Tudo nisso gritava que era uma má aposta. É como apostar tudo com 7 e 2 de naipes diferentes no pôquer. A Rússia precisaria de um milagre para levar seu comboio de 50 veículos em segurança pela estrada circular de Donetsk. Milagres acontecem para jogadores sortudos, mas a Rússia não teve sorte. Quando o comboio avançou para a linha de frente, o inevitável ocorreu. A Ucrânia viu o 7-2 da Rússia e aumentou com um par de ases na mão. Ou, em outras palavras, um monte de veículos russos acabou de ser destruído depois que as forças de Putin fizeram uma jogada tão monumentalmente estúpida que é difícil entender como isso foi aprovado em primeiro lugar. Atrás da linha de frente em Donetsk, o grupo Ivan Franco viu a Rússia fazer sua pior aposta em muito tempo. O grupo, parte do Serviço de Segurança da Ucrânia, rastreou um comboio com caminhões, vans, carros e motos, ansioso pelo que viria a seguir. O comboio partiu dos arredores de Malinivka, base importante das forças russas na tentativa de romper o cinturão fortificado de Donetsk. A Ucrânia jogou suas cartas perfeitamente, permitindo que a Rússia ganhasse mais confiança a cada quilômetro. Malinivka estava quase fora de vista para muitos veículos. Eles estavam quase fora da zona de perigo imediato, e a aposta estava prestes a ser bem sucedida. Então vieram os drones FPV. E eles destruíram todos os veículos do comboio russo. Apesar da proibição da circulação de cargas e de transporte militar no anel viário de Donetsk, a hashtag IFG com mão firme e drones que vocês doaram deteve vários infratores. O grupo Ivan Franco brincou em uma postagem no Telegram, anunciando que pode ser o sucesso mais previsível da guerra da Ucrânia até agora. E não é como se tivéssemos que acreditar apenas na palavra desse grupo de que esse ataque maluco aconteceu. Tem imagens, muitas delas. Sensor.net compartilha um vídeo com imagens alternando entre um drone FPV se aproximando de um caminhão em um comboio russo e a visão de um passageiro em um carro próximo. Vemos o drone se aproximar. Depois, as imagens mostram a mesma cena de outro ângulo. Vai e volta até que as imagens do drone ficam em branco. Qualquer pessoa que já assistiu imagens gravadas pelos drones FPV da Ucrânia sabe que quando a transmissão corta, significa que acabou de acontecer uma explosão. Isso se confirma quando o vídeo retorna ao ponto de vista do passageiro, mostrando o drone ucraniano descendo e atingindo o alvo diretamente. Essa foi a história do desastre da Rússia no anel viário de Donetsk.
Diversas vezes, drones ucranianos localizaram e destruíram veículos russos que jamais deveriam ter assumido tal risco. Outro vídeo, desta vez compartilhado por Shelanova Plus, mostra as consequências do massacre na mesma estrada que a Rússia tentou usar. Vemos veículo após veículo queimado e destruído. 50 ao todo, de ladas e quadriciclos a caminhões, incluindo um veículo que levava um canhão de artilharia. Parece uma cena de Mad Max. Não importa para onde você olhe, há outra carcaça do que já foi um veículo. Não se sabe quantos soldados russos morreram no ataque ucraniano ao comboio que não deveria ter sido autorizado a seguir viagem. Mas isso quase não importa. A imagem do massacre dos veículos já basta para enviar uma mensagem à Rússia. Você apostou que o anel viário de Donetsk estava seguro? Não é, e não será por muito tempo. A pergunta precisa ser feita novamente. Por quê? Por que a Rússia enviaria um comboio por uma estrada que sabe ser vigiada por drones FPV da Ucrânia? Vamos apresentar algumas suposições para a resposta em um instante. Mas antes disso, este é o programa militar. Se está curtindo ver a Rússia sendo totalmente humilhada, ainda temos muito mais disso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ver mais vídeos sobre as decisões mais idiotas já tomadas pela Rússia. E não se engane, o erro da Rússia em Donetsk foi mesmo idiota. Não é só enviar um comboio de 50 veículos por uma estrada coberta por drones FPV da Ucrânia, que é estúpido aqui. Ainda mais desconcertante, a Rússia tentou enviar esse comboio para a linha de frente em plena luz do dia. Pelo menos na escuridão, aqueles veículos talvez tivessem alguma chance. Pouca, pois drones FPV ucranianos rastreiam veículos no escuro. Mas já seria alguma coisa. Talvez alguns tivessem conseguido sobreviver ao massacre. A Rússia basicamente enviou seus soldados para uma missão suicida. E o motivo parece simples: desespero. Já citamos Toretsk e Konstantinivka antes. O que parece ser a explicação mais provável para a aposta ridícula da Rússia é que ela estava desesperada para levar tropas e suprimentos para as frentes próximas a qualquer uma dessas cidades. Esta última, em particular, fica na ponta sul do cinturão de fortalezas que a Rússia precisa derrubar se quiser tomar Donetsk e, por extensão, a região de Donbass, que Putin valoriza tanto. As cidades gêmeas de Sloviansk e Kramatorsk ficam ao norte de Konstantinivka, sendo que esta última está a apenas 22 quilômetros de distância. Nossa leitura inicial era que a Rússia achou necessário enviar mais soldados e suprimentos para uma ou ambas as frentes, para reforçá-las para futuros ataques. A Rússia pode ter feito essa aposta para tentar salvar alguns soldados. Já dissemos que dirigir perto das zonas de morte cada vez mais infestadas por drones normalmente é sentença de morte. Veículos são alvos fáceis, o que é um dos motivos pelos quais a Rússia passou predominantemente a adotar uma estratégia de infiltração, na qual seus soldados atravessam as zonas de morte a pé. Perigoso sim, mas um soldado é menor do que um veículo, o que os torna mais difíceis de serem detectados. Soldados também podem se esconder em trincheiras e bunkers para evitar drones ucranianos. O problema da Rússia é que a estratégia de infiltração, usada em 2025, funcionou quando as zonas de morte tinham menos de 12 km de profundidade. Está se tornando inviável em 2026. Segundo o Business Insider, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, afirma que soldados russos agora precisam marchar cerca de 30 km com equipamento completo para alcançar a linha de frente. Tudo devido à expansão das zonas de morte. Muitos são despedaçados por drones antes mesmo de lutar, tornando os ataques russos na linha de frente bem mais fracos do que Putin precisa. Daí o desespero. E o motivo da aposta ridícula da Rússia. Há outra possibilidade sobre a catástrofe do comboio da Rússia. Talvez a ideia fosse poupar os soldados de uma longa e perigosa marcha até a linha de frente. Mas a Rússia também mostrou que não se importa com quantos soldados conseguem completar essas marchas, contanto que alguns alcancem seu destino. Enviar veículos é arriscar dinheiro. Isso vale mais para Putin do que a vida de seus buchas de canhão. Talvez a Rússia estivesse se preparando para algo que não fazia há tempos. Um ataque mecanizado contra uma posição ucraniana. Você pode se perguntar por que tantos carros comuns estavam no comboio, se a Rússia se preparava para um ataque. Na verdade, isso não surpreende. Além das enormes perdas de veículos blindados que mencionamos anteriormente, foi documentado que a Rússia tem usado veículos civis em ataques contra posições ucranianas desde março de 2025. Naquele período, carros e veículos todo-terreno do comboio do anel viário de Donetsk respondiam por cerca de 70% das perdas russas, segundo a Forbes. Parece que, para a Rússia, qualquer veículo serve para lançar um ataque. Não podemos descartar que a Rússia planejava usar os 50 veículos destruídos pela Ucrânia em um ataque a Toretsk ou Konstantinivka. Ataques assim são típicos de uma nação com falta de equipamentos. Mesmo assim, isso não muda um fato simples.
O que a Rússia fez foi muito estúpido. E não é só estúpido pela clara vantagem da Ucrânia com drones FPV. Dezenas ou centenas de quilômetros após a linha de frente, uma nova geração de drones de ataque ucranianos de médio alcance tem obtido resultados contra comboios russos. Com o avanço da tecnologia de drones FPV, as zonas letais na linha de frente chegam a 50 quilômetros. A zona letal para veículos, que é a área em que a Ucrânia pode atingir veículos russos, se estende por até 200 ou 300 quilômetros de profundidade. Os números provam isso. Em uma postagem no X, o analista militar Clement Molan destaca que a Ucrânia atingiu 240 caminhões e veículos russos na primeira semana de julho, o que equivale a 34 ataques por dia. Isso representa um aumento significativo em relação a um já impressionante mês de junho, quando a Ucrânia destruiu 586 veículos, com uma média diária de 19,5. Está muito além do que a Ucrânia fazia no início do ano, quando sua média diária só superou 1 em abril. Quantos avisos a Rússia precisava antes de apostar mal no anel viário de Donetsk? Mandar um comboio para aquela estrada no começo de 2026 já seria uma aposta arriscada, especialmente quando os veículos ficaram ao alcance dos drones FPV da Ucrânia. Com drones de ataque de médio alcance, temos o que vimos: um massacre de metal que nunca chegaria onde a Rússia queria após ser detectado. Agora restam duas perguntas. O que, se é que pode fazer algo, a Rússia pode fazer para melhorar as chances em suas apostas em Donetsk no futuro? Sobre Donetsk, como esse fracasso humilhante e os acontecimentos na região significam para os objetivos de Putin de reivindicar o Donbass? Vamos começar com a primeira pergunta. Por que a Rússia já está tentando tomar medidas para proteger seus veículos contra os drones da Ucrânia? Aparentemente, essas medidas não incluem dirigir à noite. Isso seria sensato demais. Segundo a Euromaidan Press, as gaiolas antidrones usadas em tanques russos agora aparecem também em caminhões. Muitos comboios também são acompanhados por equipes de defesa armadas com armas, que supostamente devem derrubar drones do céu. Nenhuma das abordagens está funcionando. Equipes de defesa só são eficazes se forem precisas, algo difícil em veículos em movimento, e elas podem ser destruídas pelos próprios drones que estão tentando detectar. As grades apresentam para caminhões as mesmas desvantagens que para tanques. A principal desvantagem é que a velocidade cai com o aumento do peso. Caminhões com grade de proteção são mais protegidos, mas ficam mais lentos e fáceis de atingir. A Ucrânia agrava os problemas dos comboios russos ao lançar mais drones do que nunca. Drones com IA já estão no campo de batalha, alguns custando só $6.000 cada. Com o apoio de quadricópteros FPV de cerca de $500 cada, fica claro como a Ucrânia pode lançar enxames que superam facilmente as defesas aéreas móveis, e depois atravessar as grades instaladas em alguns veículos que a Rússia tenta proteger. Qualquer dúvida sobre a superioridade da Ucrânia em drones, tanto em número quanto em eficácia, são dissipadas por uma reportagem de 17 de julho no Kiev Independent. Unidades de drones da Ucrânia atingiram mais de 1 milhão de alvos no primeiro semestre de 2026. No mesmo período, a Ucrânia praticamente dobrou sua produção mensal de ataques, já que a Ucrânia realizou impressionantes 105.800 ataques de drones em janeiro, número que subiu para 200.218 ataques em junho. O volume é a chave de tudo para a Ucrânia agora. Esses números mostram que a Rússia terá que esperar muito, se esperar a redução dos ataques de drones ucranianos. Não vai. 1 milhão de alvos na primeira metade de 2026 aprendeu essa lição. 50 veículos enviados ao anel viário de Donetsk em missão suicida também aprenderam isso. Sobre Donetsk, a Rússia não vai bem por lá, o que explica o desespero do comboio em primeiro lugar. No fim de junho, o presidente ucraniano Zelensky revelou que Putin definiu o prazo para a queda de Donetsk. De novo, a 15ª. Segundo Zelensky, desde o início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, Putin quer que as forças russas capturem Donetsk até o fim de dezembro. Parece impossível, pois quase toda a linha de fortificações ainda está de pé, e a Ucrânia tem controle de fogo sobre as zonas cinzentas e regiões ocupadas, resultando em coisas como comboios inteiros sendo obliterados. Zelensky chama esse novo prazo de sinal da delírio de Putin, e está certo. Enquanto Putin exige Donetsk até o fim de dezembro, suas tropas estão sendo dizimadas na área. Em relatório de 14 de julho, a RBC Ukraine informou que o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirma que a Rússia perde mais de
400 soldados por quilômetro quadrado, capturado em Donetsk. Cálculos rápidos indicam que a Rússia precisaria sacrificar cerca de 2,4 milhões de soldados para tomar os cerca de 6 mil quilômetros quadrados de Donetsk, ainda sob controle da Ucrânia. Não é de se admirar que a Rússia esteja ficando tão desesperada a ponto de enviar comboios facilmente rastreáveis para um anel viário que seus comandantes proibiram de usar. Ela precisa de soldados na linha de frente, não morrendo na retaguarda, para ter chance de tomar Donetsk. Mas talvez o maior insulto e a prova mais clara de que o prazo de Putin para Donetsk é absurdo venha do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. O ISW publica diariamente um relatório sobre a ofensiva russa na Ucrânia. Esses relatórios costumam estimar quando a Rússia conquistará territórios importantes, como Donetsk. O ISW divulgou mais um desses relatórios em 14 de maio, onde afirmou que até um dos analistas mais precisos do mundo já não consegue prever o futuro da Rússia em Donetsk. O ISW não está mais preparado para prever quando as forças russas podem tomar Donetsk, incluindo o cinturão da fortaleza. Como a desaceleração do avanço russo e o terreno desafiador sob controle ucraniano em Donetsk tornam incerta a capacidade da Rússia de conquistar o território, disse o ISW, crítica ao fracasso total das forças russas em cumprir o que Putin exige em Donetsk. Sobre a reação da Rússia, o que você esperava? A Rússia não confirmou a perda de 50 veículos no anel viário de Donetsk. Em vez disso, ela redobrou a aposta na alegação de que está avançando bem em Donetsk. Em 15 de julho, o National Interest informou que a Rússia agora afirma ter capturado Konstantinivka. A declaração é do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, com histórico de dizer que localidades foram tomados, quando na verdade a Rússia só infiltrou alguns soldados. O Ministério da Defesa do Reino Unido refuta completamente a afirmação, dizendo que, na melhor das hipóteses, a Rússia ocupa cerca de metade da área urbana de Konstantinivka. A cidade ainda está longe de ficar totalmente sob controle da Rússia. Mesmo assim, notícias dessa suposta vitória caem como mel nos ouvidos de Putin, e ele está mais do que disposto a viver em seu mundo de fantasia, onde a captura de Donetsk até o final de dezembro é possível. O comboio de carros quebrados no anel viário de Donetsk exemplifica isso. Putin talvez nunca saiba da destruição desse comboio. Ele está distante do que ocorre em Donetsk, porque se cerca de bajuladores como Gerasimov, que só dizem o que ele quer ouvir. A Ucrânia não se importa, pois conquistou outra grande vitória que enfraqueceu as ofensivas russas em Donetsk. O anel viário virou um cemitério. Se o comando russo for inteligente, não repetirá essa aposta tão cedo. Mas quem estamos tentando enganar? Durante décadas, era quase unanimidade que o dinheiro era o recurso mais importante no mundo militar. Um exército com mais recursos sempre terá vantagem sobre outros com menos. Países com muito dinheiro sempre seriam mais fortes que os com orçamentos de defesa limitados, e os meios mais caros sempre superariam alternativas mais baratas e simples. Desde 2022, a Ucrânia reescreveu todas essas regras. Apesar de lutar essa guerra com uma força menor, com menos recursos e bem menos dinheiro que o oponente, vem desafiado às probabilidades constantemente. Ela superou e manobrou a Rússia, transformando o que poderia ter sido um conflito rápido em um que já dura mais de 4 anos e não mostra nenhum sinal de terminar da forma que o Kremlin imaginou. As forças de Kiev deram uma verdadeira aula de custo-benefício militar. Usando um equipamento de $500 para derrubar uma aeronave que vale milhões. Enviando uma mensagem que ameaça abalar as bases da máquina de guerra russa. Não é a primeira vez que ouvimos uma história como essa. A Ucrânia desenvolveu uma reputação impressionante por construir uma das forças militares mais eficientes do mundo, usando repetidamente equipamentos acessíveis para causar interrupções, danificar e destruir ativos russos que valem uma fortuna em comparação. Várias vezes, usou drones baratos para bombardear navios, aviões, veículos blindados e infraestrutura do inimigo. E a Ucrânia fez isso novamente, gerando mais uma derrota humilhante para os comandantes russos refletirem enquanto lambem as feridas mais uma vez. O incidente ocorreu na manhã de 15 de julho, perto de Vyazova, no Oblast de Belgorod, na Rússia. Foi realizado pela 427ª Brigada Separada de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, codinome Harog. Como confirmou o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi, mais conhecido pelo seu codinome Magyar. Nos últimos anos, Magyar virou o principal rosto das operações de drones da Ucrânia e frequentemente está entre os primeiros a divulgar detalhes dos incontáveis ataques diante do país. Poucas horas após o ataque acontecer, ele publicou um vídeo mostrando exatamente o que aconteceu.
O vídeo mostra um helicóptero russo sobrevoando campos enquanto um drone ucraniano se aproxima por trás. O drone voa ao lado do helicóptero por alguns segundos antes de subir e atingi-lo por cima, colidindo com suas hélices. Esse não era um helicóptero qualquer, era um Mi-28, helicóptero de ataque militar pesado, para qualquer clima, de dia ou à noite, contra blindados, originado na União Soviética. Ele foi fabricado pela primeira vez no início dos anos 1980, mas só foi oficialmente introduzido no serviço militar em 2009, por causa de fatores e atrasos ligados à disputa por contratos militares e à crise econômica da União Soviética. Mas não se engane com o longo desenvolvimento do Mi e Mi-28. É um equipamento militar de respeito, com mais de 17 metros de comprimento, mais de 55 pés, com uma altura de 3,8 metros ou 12,5 pés, e uma envergadura de 4,88 metros ou 16 pés. Ele possui um peso máximo de decolagem de 11.500 quilos, pouco mais de 25.000 libras, e pode transportar até 1.720 litros, ou 450 galões americanos de combustível internamente, além de mais 571 litros, ou 151 galões em tanques externos. Movido por um par de motores turboeixo, Klimov VK 2500, de 2.194 cavalos. De potência, ele pode alcançar a velocidade de cruzeiro de 270 km por hora, 170 milhas por hora, e velocidades máximas de cerca de 320 km por hora ou 200 milhas por hora, quando necessário. Com um alcance de até 435 km, 270 milhas e uma autonomia de 2 horas, o Mi-28 foi projetado com missões de ataque em mente. Ele tem poder de fogo suficiente para ameaçar qualquer alvo em seu caminho. Ele ostenta uma torre NPPU-28, montada sob o nariz com um canhão automático Shpunov 2A42 de 30 mm, que pode disparar de 200 a 800 tiros por minuto, com um alcance efetivo de 1.500 metros, ou 4.900 pés, para veículos terrestres, e 2.500 metros, ou 8.200 pés, para alvos aéreos. O canhão dispara diversos tipos de munição, como perfurantes, sabor descartável e incendiárias de alto explosivo. Além disso, o Mi-28 vem equipado com até 16 mísseis supersônicos, Attacker ATACMS, com uma variedade de ogivas, incluindo opções de alto explosivo antitanque, variantes termobáricas e ogivas de haste expansiva. Essas opções permitem que o Mi-28 ataque desde tanques com blindagem reativa explosiva até infantaria, prédios, bunkers e outros helicópteros. O Mi-28 pode receber vários armamentos extras, como mísseis ar-ar, ar-superfície e bombas aéreas, sendo um dos recursos mais versáteis da Força Aérea Russa. A Rússia tem usado regularmente esse helicóptero na guerra com a Ucrânia. No início do conflito, lá em 2023, houve inúmeros relatos sobre helicópteros de ataque Mi-28 sendo enviados para posições na linha de frente, equipados com novos mísseis antitanque para enfrentar a frota crescente de blindados da Ucrânia, atuando junto a outros modelos como o Ka-52. O Mi-28 mostrou eficácia ao danificar e destruir tanques, veículos de combate de infantaria e fortificações reforçadas da Ucrânia. Forças russas também teriam usado esse helicóptero como caçador de drones, com algumas unidades sendo vistas perseguindo e abatendo drones de reconhecimento ucranianos e drones de ataque suicida, com sucesso limitado. O Mi-28 é amplamente visto como um dos melhores helicópteros de ataque do mundo hoje. Cada um representa um ativo valioso para as forças do Kremlin. E apesar de menos destaque que drones e mísseis, tiveram um papel crucial no conflito até agora. Por isso é tão importante quando a Ucrânia danifica ou destrói uma dessas aeronaves. Segundo o grupo de inteligência de fontes abertas Oryx, as forças ucranianas alcançaram esse feito em pelo menos 20 ocasiões durante a guerra. 20 Mi-28 foram confirmados como severamente danificados ou totalmente destruídos. Embora o número real provavelmente seja significativamente maior, existem casos em que ativos russos somem do mapa, mas faltam evidências claras de sua destruição. Neste caso, porém, as evidências são claras e podem ser vistas em formato de vídeo, ao vermos o drone se aproximar do alvo, a poucos milímetros das lâminas do rotor do helicóptero, antes da tela escurecer. O mais surpreendente da história é o tipo de drone que a Ucrânia usou. Segundo reportagens e comunicado da fabricante ucraniana de drones Skyfall, o drone em questão não era outro senão uma das próprias unidades Shrike 10 FPV da Skyfall. O
Shrike 10 é um drone de ataque tático notavelmente eficaz e surpreendentemente barato, com uma estrutura de 10 polegadas e a capacidade de transportar cargas de até 3 quilos, ou 6,6 libras. Ele integra a família de drones Shrike, classificados entre os drones mais usados na guerra Rússia-Ucrânia até agora. Eles possuem um alcance de voo de até 30 km, ou 18,6 milhas, e uma velocidade máxima de 120 km por hora, ou 75 milhas por hora, uma altitude máxima de cerca de 800 metros, ou 2.600 pés, e uma duração total de voo de até 15 minutos. Mas, sem dúvida, o aspecto mais impressionante do Shrike 10 é o seu preço. Esses drones custam cerca de $500 por unidade. Na verdade, em alguns casos, eles podem ser feitos por ainda menos, cerca de $400. Segundo o fabricante, devido ao baixo custo de produção do Shrike, a Ucrânia pode fabricar e usar milhares desses drones sem gastar muito. Como mostra a história, esses drones podem ser baratos, mas eles são perfeitamente capazes de destruir alvos muito maiores e significativamente mais valiosos. O Mi-28, por exemplo, tem custo estimado entre 15 e 19 milhões de dólares por unidade. Drone de $500 versus helicóptero de 19 milhões de dólares. E é o drone que sai vencedor. Em termos de custo-benefício, simplesmente não tem como ser melhor do que isso. O mais louco é que isso nem é a primeira vez que acontece. Quase o mesmo cenário aconteceu em setembro de 2025. Novamente surgiram relatos de que pilotos de drones ucranianos destruíram um helicóptero russo com um simples drone FPV. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Magyar, novamente divulgou a notícia no Telegram. O helicóptero Mi-8 foi destruído por pilotos da 59ª Brigada, das Forças de Sistemas Não Tripulados com um drone FPV. Magyar também compartilhou um vídeo do ataque, um clipe de 30 segundos, em que podemos ver claramente o drone colidindo com a aeronave, provocando uma explosão instantânea quando o helicóptero pega fogo e faz um pouso forçado em uma nuvem de fumaça densa. Detalhes posteriores revelaram que a aeronave em questão era na verdade um helicóptero de transporte Mi-8, e não um Mi-28, mas ainda assim valia mais de $10 milhões. Novamente, as equipes de drones da Ucrânia confiaram em um drone FPV de $500, depois confirmado como Shrike 10, para alcançar esse resultado. Antes de analisarmos o que isso significa para a Ucrânia e para a Rússia, o programa militar traz para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo. Essa história não é apenas sobre um drone e um helicóptero. É um microcosmo de toda a guerra. É um símbolo do que esse conflito se tornou e da profunda divisão que existe entre as estratégias e doutrinas de ambos os lados. Há anos, até mesmo décadas, o exército da Rússia tem sido obcecado com gastos. Desde os tempos da União Soviética até o regime do século XXI de Vladimir Putin, o país tem se concentrado consistentemente em gastar quantias exorbitantes de dinheiro em inovações de ponta. Vez após vez, em exposições militares e desfiles na Praça Vermelha, o exército de Putin exibiu várias vezes seus mais recentes projetos multimilionários, como tanques de batalha enormes e mísseis enormes capazes de voar mais rápido e mais longe do que os anteriores. Esta é a forma principal como a Rússia projeta poder há gerações. Ela gastou mais e construiu obras maiores que quase qualquer outro país para intimidar possíveis opositores. Durante anos, a estratégia funcionou. Mesmo algumas das mais poderosas forças militares do mundo temiam antagonizar o Kremlin e enfrentar a fúria da máquina de guerra russa. Quando Putin ordenou a invasão total da Ucrânia em 2022, era esperado que as forças armadas russas avançassem devastadoramente pelo país, eliminando qualquer resistência que Kiev pudesse reunir. Claro, como sabemos agora, não foi isso que aconteceu, porque a Ucrânia agiu de acordo com um plano muito diferente. Ela não confiou nos maiores tanques e nos melhores mísseis. Mesmo com a ajuda financeira dos aliados ocidentais, ela não conseguia igualar o crescente orçamento militar da Rússia. Então precisou achar formas mais baratas de se defender. Ela precisou fazer o impossível, para neutralizar e conter a segunda maior força militar do mundo com uma fração do orçamento dela. Ela precisou descobrir como deter mísseis de milhões de dólares com defesas aéreas que custavam dezenas de milhares, para conter enxames de drones sem grandes estoques de interceptadores, para eliminar grandes grupos de assalto mecanizado, usando minas simples e foguetes antitanque. Para a maioria dos países, o desafio seria grande demais. Muitos teriam caído no primeiro obstáculo, falhando em conter o avanço russo implacável, mas não a Ucrânia. A Ucrânia ousou acreditar no impossível e, com garra, determinação e muitas horas de trabalho duro, tornou isso possível. Agora está colhendo os frutos.
Porque o ataque recente ao helicóptero Mi-28 é apenas um exemplo de centenas de outros. A cada semana que passa, novos relatos surgem de drones ucranianos destruindo ativos russos muito maiores e mais valiosos. Nem sempre é o caso de Vants, de $500, destruindo aeronaves de $19 milhões. Às vezes, drones de $5.000 destroem radares de $1 milhão. Drones bombardeiros Baba Yaga, de $25 mil, matam uma dúzia de soldados inimigos. Ou enxames de dezenas de drones explodindo refinarias de petróleo russas, causando perdas financeiras incalculáveis para o Kremlin. Os números variam, mas quase sempre estão a favor da Ucrânia. No dia 15 de julho, por exemplo, Madyar voltou ao Telegram mais uma vez para compartilhar a notícia de que unidades de drones ucranianas conseguiram atingir nada menos que 20 embarcações russas navegando pelo Mar de Azov. Navios supostamente da frota sombra russa, usados por Moscou para driblar sanções e exportar petróleo e outros recursos globalmente, incluíam 17 petroleiros, 2 navios-tanque de GNL e um rebocador. Madyar divulgou vídeos mostrando embarcações sendo atingidas, com clipes de drones FPV se aproximando dos alvos. Ele não detalhou quais drones foram usados, e o arsenal diversificado da Ucrânia dificulta saber quais unidades atuam em cada ataque. Mas muitos custam só alguns milhares para fabricar, ou até menos, e eles estão sendo usados continuamente contra alvos que custam significativamente mais. Com o aumento dos ataques, a situação se complica para a Rússia, pois a Ucrânia utiliza equipamentos simples e baratos para causar bilhões de dólares em danos. Isso não é sustentável para o Kremlin, e esse é o objetivo. No último ano, a Ucrânia percebeu claramente que essa guerra não será vencida nas linhas de frente. Essa guerra não será vencida tentando enfrentar a Rússia de igual para igual, e simplesmente tentando eliminar o máximo possível de tanques e tropas, já que o Kremlin sempre tem mais efetivo e recursos em reserva, aguardando para substituir os eliminados. Esta guerra será decidida no departamento financeiro. Se a Ucrânia tornar o conflito o mais caro possível para a Rússia, o Kremlin pode acabar ficando sem escolha a não ser retirar suas forças e negociar um acordo de paz. A forma mais eficiente de fazer isso não é com mísseis caros ou blindados, é com drones. Não surpreende que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha anunciado planos de dobrar a capacidade de produção de drones da Ucrânia nos próximos 12 meses. Durante as recentes celebrações do Dia da Estatalidade da Ucrânia em Kiev, Zelensky admitiu que até ele se surpreendeu com a rapidez com que o setor de defesa de seu país aumentou a produção. Lembro quando anunciei pela primeira vez o plano do Estado de produzir 1 milhão de drones por ano. Havia muito ceticismo na Ucrânia e no exterior. Atualmente, produzimos 10 milhões de drones por ano. 10 milhões. E haverá 20 milhões. Esse número também foi citado pelo vice-ministro da Defesa do país, Sr. Slav Banik, que afirmou recentemente à Assembleia Parlamentar da OTAN que a indústria de defesa da Ucrânia pode produzir 20 milhões de drones por ano, desde que receba apoio e financiamento adequados dos aliados ocidentais. Banik afirmou que o setor de defesa pode fabricar milhares de mísseis para ataques de longo alcance e defesa aérea. E solicitou aos aliados que sigam investindo no país para ajudar a atingir suas ambições. Muitos países responderam ao chamado. A Alemanha, por exemplo, anunciou recentemente um pacote de 90 milhões de euros, ou 103 milhões de dólares, especificamente para ajudar a Ucrânia a adquirir mais dos mesmos drones de ataque Skyfall, que derrubaram o helicóptero Mi-8 em setembro de 2025 e o Mi-28 há apenas alguns dias. O pacote cobre o custo de 50 mil desses drones de combate FPV, um verdadeiro exército de Vants prontos e esperando para desencadear o inferno sobre alvos russos, cada um capaz de destruir até helicópteros, veículos blindados, sistemas de artilharia, fortificações e pessoal inimigo. E as boas notícias sobre o ataque não param por aí. Em março deste ano, Skyfall se destacou quando o Schweik 10 Fiber ficou em primeiro na competição de supremacia em drones do Exército dos Estados Unidos, alcançando uma pontuação quase perfeita de 99,3 em um máximo de 100 pontos possíveis. O teste foi realizado em Fort Benning, Geórgia, com representantes do Exército dos Estados Unidos, avaliando a qualidade e desempenho de cada sistema em condições simuladas de combate.
Então não é apenas que o Shurike seja muito acessível, ele também está entre os melhores drones militares multifuncionais de hoje, recebendo o selo de aprovação das Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso é só parte do que virou rapidamente o melhor exército de drones do mundo. Um exército com inovações como o drone de ataque de longo alcance Lyoshi, o interceptador Wild Hornet Sting, os bombardeiros Baba Yaga, o Firepoint FP-1 e até drones de superfície não tripulados para ataques a alvos navais, como o Magyara V5 e V7. Eles variam enormemente em tamanho, velocidade, design e capacidades, mas todos oferecem um potencial incrível de custo-benefício. E isso, talvez, é a parte mais importante, pois os preços baixos dos drones permitem à Ucrânia produzi-los facilmente e garantem que cada ataque bem-sucedido seja mais valioso. A Ucrânia usa equipamentos não tripulados para causar caos ao Kremlin, não só no ar e na água. Veja neste vídeo como o exército de robôs terrestres de Kiev está causando estragos nas zonas letais da linha de frente. Imagine morar em Moscou, certo? Agora, os anos que você aproveitou vivendo no luxo russo. Putin disse que você sempre estaria seguro. Ninguém poderia atacar a capital russa. Mesmo depois de ele começar sua guerra insana na Ucrânia, Putin garantiu a você que Moscou nunca seria atingida. A Ucrânia simplesmente não conseguiria fazer isso. Como os tempos mudaram. A Ucrânia atacou Moscou com força mais uma vez. Putin não consegue proteger sua capital enquanto os drones voam, as bombas caem e as defesas aéreas que deveriam ser impenetráveis têm mais buracos do que queijo suíço. Nós seguimos para a pequena cidade de Nodinsky, localizada a cerca de 50 quilômetros do Kremlin. Esta cidade parece sem nada de especial, um tanto entediante, mas em Nodinsky há um depósito de petróleo que abastece a capital, o que faz da cidade um alvo para a Ucrânia. E olha, a Ucrânia acertou esse alvo em cheio. Em 18 de julho, foi noticiado que drones ucranianos atingiram diretamente o depósito de petróleo de Nodinsky. A Rússia não pôde esconder o ataque. Era impossível. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, já confirmou que a principal região da Rússia foi atacada por drones da Ucrânia. Isso vai contra a tática usual da Rússia de tentar fingir que nada aconteceu. Mas quando você vê as imagens, vai entender o porquê. Onde há fumaça, há fogo. E há uma quantidade enorme de fumaça subindo do depósito de petróleo em Nodinsky, Astra e Exela Nova Plus, que são ambos bastiões do jornalismo independente dentro da Rússia, que mostram a realidade após os ataques de drones da Ucrânia, divulgaram vídeos e fotos do local. Na manhã de 18 de julho, testemunhas divulgaram imagens de incêndio e explosões. O analista Ozint da Astra identificou o depósito incendiado como o depósito de petróleo de Nodinsky, na região de Moscou, declarou a Astra, ao compartilhar um vídeo de uma enorme coluna de fumaça saindo do depósito, junto com uma imagem geolocalizada mostrando exatamente o que a Ucrânia atingiu. Excalibur Plus foi mais sucinto. O depósito de óleo de Nodinsky ainda está em chamas, disse o veículo, junto com a divulgação de 3 vídeos mostrando a fumaça e as labaredas tocando o céu. É impossível esconder isso em cidade pequena. Moradores de Nodinsky ouviram o zumbido dos drones e viram as defesas aéreas russas falharem, e pode sentir o calor das chamas se ousar chegar perto do depósito de óleo da cidade. A Ucrânia não hesitou em divulgar essa última vitória sobre a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky publicou um vídeo no Facebook, mostrando mais imagens da fumaça e vídeos dos drones usados pela Ucrânia. Hoje, nossas ações de longo alcance atuaram em 3 áreas dentro da Rússia, em nosso território temporariamente ocupado e no mar. O presidente da Ucrânia rugiu. Ele também nos deu uma pequena dica. Não foi só Nodinsky que a Ucrânia atacou. Operadores de drones ucranianos raramente focam em apenas um alvo de cada vez. Outras instalações pegaram fogo, com outra dessas ficando perto demais do Kremlin para o gosto de Putin e seus comparsas. Primeiro, o depósito de petróleo de Nodinsky foi um alvo importante por vários motivos. Depois falaremos das outras instalações. A mídia United 24 relata que Nodinsky abriga 24 tanques de armazenamento de combustível, que juntos têm uma capacidade de 11.500 metros cúbicos. Esse combustível inclui diesel, gasolina e querosene. Fica armazenado até ser entregue a comerciantes e fornecedores por toda Moscou. Então você já deve ter imaginado. A Ucrânia acabou de realizar outro ataque que torna a crise de combustível da Rússia ainda pior do que antes. O incêndio em Nodinsky causará falta de combustível nos veículos em Moscou. A Ucrânia mais uma vez mostra ao povo de Putin que ele não consegue proteger a cidade mais importante da Rússia. Putin não consegue proteger um dos principais centros logísticos da Rússia. Enquanto o depósito de Nodinsky queimava, a Ucrânia mirava um prêmio ainda maior.
Também próximo a Moscou fica o armazém logístico Wildberries, localizado na cidade de Elektrostal. Esta enorme instalação, de 188 mil metros quadrados, pertence a um dos maiores varejistas online da Rússia, que administra um grande marketplace de e-commerce, parecido com a Amazon, mas em escala nacional na Rússia. Sabemos que a Wildberries possui aplicações civis e militares. A Astra afirma que a varejista oferece ferramentas para ajuste de drones e equipamentos militares. Junta produtos de consumo vendidos em toda a Rússia. Agora é igual ao depósito de óleo de Noginsk, em chamas após forte ataque de drone da Ucrânia. A fumaça que sai do depósito da Wildberries é ainda mais intensa que a vista em Noginsk, indicando que a Ucrânia destruiu grande parte desse depósito no Oblast de Moscou. Os danos totais estão sendo avaliados. A Euromid Empresa afirma que estimativas apontam até 1 bilhão e 300 milhões de dólares em mercadorias queimando na Wildberries atualmente. Nada mal para um dia de trabalho de drones de longo alcance que custam bem menos. Esses números também vêm de canais de monitoramento russos, segundo a Euromid Press. A avaliação da Ucrânia pode revelar perdas ainda maiores. Sabemos que Berries vende equipamentos militares, mas por que escolher esse site? A Ucrânia atacou o depósito da Wildberries em parte por causa da localização. Elektrostyle, está só a 60 quilômetros de Moscou. Um ataque nessa cidade reforça a mensagem da Ucrânia à Rússia sobre o fracasso das defesas aéreas de Moscou em proteger a cidade. Há também um elemento de vingança nesse ataque. Um dos aspectos menos comentados da campanha de longo alcance da Rússia contra a Ucrânia é que ela tem atacado repetidamente tipos semelhantes de instalações usadas pelo exército e pela população ucraniana. Uma das principais varejistas online da Ucrânia, Novopochya, é alvo frequente de drones e mísseis russos desde o início da guerra de Putin. Uma das maiores operadoras postais e de logística da Ucrânia, Novopochya, possui armazéns em toda a Ucrânia. Em outubro de 2023, um míssil russo atingiu o terminal da Novopochya em Kuroshish, que fica no Oblast de Kharkiv. 6 funcionários morreram e 17 pessoas ficaram feridas. Centenas de pacotes foram destruídos pelo míssil. Em meados de 2026, a Rússia parece ter passado a ter a Novopochya como alvo frequente. Em 2 de julho, um drone russo Shahed atingiu um centro de triagem da empresa em Zaporizhia. No dia seguinte, drones russos atacaram outro centro de triagem, agora em Dnipro. E os ataques continuam acontecendo. Ataque ao terminal Novopochya em Kiev em 5 de julho. Outro em um terminal de Kryvyi logo após. A Rússia também tem atacado filiais da Novopochya, como fez em Chernihiv no início de julho e em Kremenchuk no dia 16 de julho. A Rússia considera interromper a logística civil uma estratégia de guerra legítima. O que é bom para o ganso russo cozido também é bom para o ucraniano. O incêndio no depósito da Wildberries mostra a Putin que atacar uma das maiores empresas de entrega da Ucrânia pode ter resposta à altura. Vimos o total fracasso das defesas aéreas de Moscou contra os drones da Ucrânia. Há outro problema por trás desse. Esta não é a primeira vez que essas defesas falham. Moscou virou alvo constante da Ucrânia. Esses ataques recentes seguem outros que revelam a vulnerabilidade da principal cidade da Rússia. Em maio, a Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques de drones contra a Rússia até agora, com uma semana de ataques que atingiram vários alvos importantes em Moscou, incluindo a refinaria responsável por grande parte do combustível usado em Moscou. Um mês depois, a refinaria foi novamente atingida, causando incêndios tão fortes que moradores de Moscou reclamaram da chuva preta nas ruas. Essa é a nova realidade para os moradores de Moscou em 2026. Eles deveriam ser os mais seguros da Rússia. Claro, eles não estavam mais longe da Ucrânia do que quem vive na Sibéria ou regiões remotas da Rússia. Mas eles estavam em Moscou, a joia da coroa russa, cercados por defesas aéreas tão densas que nem uma mosca conseguiria penetrá-las. Putin garantiu que estariam seguros, mas a ilusão foi destruída agora, assim como as refinarias de petróleo, depósitos e armazéns em Moscou, que queimam após mais drones da Ucrânia atingirem diretamente seus alvos. Moscou não é mais um refúgio, é um alvo. Para entender a importância, devemos analisar melhor o mito das defesas aéreas de Moscou, explicando por que as tentativas de Putin de proteger Moscou fracassam. Mas antes de fazermos isso, este é o Programa Militar. Se esse é o tipo de análise que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no canal. Nós explicamos tudo assim toda semana. Então, as defesas aéreas de Moscou. O que diabos aconteceu? Essa será a pergunta que milhões de moscovitas terão ao ver novos relatos de incêndios em instalações importantes na cidade e arredores.
E o tom de incredulidade na pergunta era esperado, porque Moscou deveria estar protegida por camadas de defesas aéreas que impediriam que algo assim acontecesse. Essas camadas de defesa são chamadas de Anel de Ferro. Moscou sempre foi bem defendida, mas já em maio de 2025, a Rússia expandia suas defesas aéreas, instalando novas posições ao longo do anel viário central e do anel de concreto paralelo à estrada. Essas defesas estavam a cerca de 50 quilômetros de Moscou, curiosamente, quase na mesma distância dos alvos atacados pela Ucrânia em 18 de julho. Um ano depois, a Rússia continuava fortalecendo o Anel de Ferro, desta vez antes do desfile do Dia da Vitória, em que a Rússia evitou mostrar equipamentos militares por medo de ataques da Ucrânia. O Kiev Post informou sobre dezenas de torres de defesa aérea sendo construídas ao redor da capital russa, 43 no total, todas construídas nos 12 meses anteriores. Para o observador comum, a reputação de Moscou como uma fortaleza capaz de se defender de qualquer coisa que viesse do céu parecia mais do que merecida. A realidade hoje é bem diferente. Recentemente surgiram sinais do desespero da defesa aérea da Rússia em Moscou. Relatos mostram que a Rússia tem retirado defesas aéreas da linha de frente para proteger Moscou. Isso não demonstra força. Indica que as defesas aéreas russas são frágeis contra drones ucranianos. A única estratégia do Kremlin é a mesma usada no campo de batalha ucraniano: quantidade em vez de qualidade. Em 24 de junho, o Kiev Independente informou que a Rússia redesdobrou defesas aéreas para Moscou e a ponte da Crimeia, ambos por medo do aumento dos ataques de drones ucranianos. A própria declaração de Zelensky foi confirmada por reportagens posteriores. Em 15 de julho, o Kiev Post divulgou que as defesas aéreas de importantes bases árticas russas, como Rogachevo e Severodvinsk, desapareceram misteriosamente. Sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 estavam localizados, muitos foram enviados para Moscou. Alguns dias depois, em 19 de julho, a Defense Express revelou que a Rússia também havia transferido S-300 e S-400 dos estaleiros Sevmash e Zvezdochka, sendo o primeiro deles o único estaleiro russo capaz de construir submarinos nucleares, enquanto o segundo é um dos poucos que a Rússia possui capazes de realizar reparos em navios de guerra russos, movidos à energia nuclear. No total, 28 lançadores foram movidos, alguns foram enviados para a Crimeia e outros para Moscou. O que isso nos mostra é medo, muito medo. A Rússia enfrenta uma crise de defesa aérea, pois drones ucranianos se fortalecem, e o Kremlin percebe que o país é grande demais para ser totalmente defendido. Moscou e a Crimeia tornaram-se prioridade. Outros locais devem ser enfraquecidos para proteger a capital que Putin sempre prometeu manter fora da guerra que ele começou. Mas nenhuma dessas ações desesperadas funcionou. Por quê? A Rússia enfrenta vários problemas, todos destacados em um relatório do Medusa de 19 de junho. O volume de drones da Ucrânia é um problema óbvio. Em 2026, a Ucrânia não envia dezenas de drones à Rússia, ela envia centenas a cada ataque. Aqui, a quantidade é fundamental. Mais drones aumentam a pressão na defesa aérea russa. Essas defesas podem derrubar 100 drones, mas ainda deixar 5 ou 6 atingirem seus alvos. A Medusa destaca que a Rússia não tem sistemas de detecção de drones em suas fronteiras, além de não ter um sistema centralizado que permita o compartilhamento de informações entre as regiões, que provavelmente serão alvo de ataques. Em outras palavras, a Ucrânia pode atravessar as defesas de fronteira da Rússia, e Moscou só percebe que os drones ucranianos estão vindo quando os radares de defesa aérea instalados ao redor da cidade os detectam. Qualquer resposta é dada no pânico, de forma reativa. Moscou não pode se preparar antes, pois não tem os dados. E finalmente, as próprias defesas. Falamos sobre os S-300 e S-400 anteriormente. Elas e a maioria dos sistemas de defesa aérea russos foram projetadas para combater mísseis e aviões. Drones são diferentes. São menores e voam mais baixo que os alvos principais dos sistemas de defesa aérea russos. O que significa que essas defesas ou não conseguem rastrear os drones da Ucrânia ou não conseguem atingi-los depois que esses drones são descobertos. Drones voando baixo elevam o risco de disparos acidentais. Um míssil de defesa aérea dificilmente acerta um alvo próximo ao solo após voar dezenas de quilômetros para atingir uma aeronave. Mas um míssil atacando um drone a poucos quilômetros do solo, isso já é uma outra história. Resumindo, mais não significa melhores resultados para a Rússia. O anel de ferro fortalecido não importa. Esse anel não foi feito para lidar com os drones da Ucrânia. Isso fica claro quando drones ainda atingem alvos a poucas dezenas de quilômetros do Kremlin. Agora sentimos que estamos esquecendo de algo aqui. Claro, considere os comentários de Zelensky sobre os recentes ataques da Ucrânia.
Ele afirmou que eram 3 alvos. Já falamos sobre 2 deles. O terceiro não estava em Moscou, mostrando como a campanha ucraniana de ataques em profundidade ficou impressionante. Ela pode atacar toda a Rússia numa só noite, atingindo a capital e alvos distantes em ataques coordenados com maestria. O terceiro alvo da Ucrânia foi em Krai de Stavropol, onde o Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu 3 depósitos de petróleo. E depois, as forças armadas ucranianas atacaram outra instalação de combustível na região. Krai de Stavropol está longe de Moscou. Fica a quase 1.300 quilômetros da capital da Rússia. Isso novamente mostra a dimensão e intensidade dos ataques de drones da Ucrânia. Nesta região foram registrados incêndios na vila de Vyazhniki e no norte de Stavropol. Já citamos o ataque da Ucrânia ao combustível russo. Este é mais um exemplo. Não importa onde você esteja na Rússia, você vê gasolina e diesel queimando em vez de abastecer seu veículo. Essa é uma dor que voltou para a Rússia de um jeito que Putin prometeu que nunca aconteceria. Com isso, chegamos ao último ponto que vamos abordar neste vídeo. Putin já não consegue proteger a Rússia ou sua capital. E Putin sabe disso. Já vimos até uma leve admissão do chamado Grande Protetor da Rússia de que o país não pode fazer muita coisa para impedir a Ucrânia de atacar Moscou ou qualquer outra região que queira atingir. A ausência de equipamentos militares no desfile do Dia da Vitória de 2026 foi uma admissão. Não havia motivo para retirar esse equipamento, a não ser o fato de a Rússia estar apavorada com os drones da Ucrânia. Esse terror revela o quanto o Kremlin realmente confia nas defesas aéreas de Moscou. Enquanto a crise de combustível atinge a Rússia, Putin também foi forçado a fazer uma rara admissão pública de que só talvez, as longas filas nos postos de gasolina que estão rapidamente ficando vazios possam ser um sinal de que a Ucrânia está tendo mais sucesso do que Putin jamais imaginou que teria. O líder da Rússia nunca quis admitir isso. Este homem tenta ao máximo esconder do seu povo o máximo possível da realidade da guerra que iniciou, principalmente em Moscou. Porém, incêndios, fumaça e postos vazios são impossíveis de ocultar. Putin perdeu o controle. Ele sabe disso e faz o possível para que o povo russo não perceba. Mas essas pessoas já percebem os indícios. Putin já não convence mais o povo de Moscou ou de outras regiões da Rússia de que a guerra não os afeta. A afeta sim. Eles veem isso diariamente, com drones ucranianos zunindo sobre suas cabeças. O Conselho Atlântico destaca os ataques ucranianos a São Petersburgo em junho, programados para coincidir com a chegada de milhares, muitos do exterior, à cidade para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Esses ataques provocaram um debate dentro da Rússia sobre se as defesas aéreas do país são cumprir sua função. Esses debates vão se intensificar após mais alvos no Oblast de Moscou serem atingidos. A resposta óbvia que quem questiona as defesas aéreas da Rússia não dará é que não. As defesas não são boas o suficiente. Elas também não vão melhorar. Tanto faz quantos sistemas e radares Putin tire da linha de frente. Coloque-se no lugar de um moscovita agora. Você acabou de ver a notícia de mais ataques ucranianos a poucos quilômetros da sua cidade. Há uma crise de combustível na Rússia. Até mesmo Putin admitiu isso. Se estiver nos arredores da cidade, talvez veja a fumaça subindo do depósito de petróleo ou do armazém que acabou de ser atingido. A notificação de atraso inesperado na sua entrega da Wildberries já indica que algo ruim está ocorrendo, mesmo que você não consiga perceber. O que você estaria pensando sobre Putin nesse momento? Talvez seja a hora do líder que prometeu e falhou em proteger sua cidade retirar a Rússia da Ucrânia. A Ucrânia quer que tantos russos se sintam assim que Putin não possa ignorá-los. Com Moscou na mira, a dissidência pública que a Ucrânia busca pode acabar com as ambições de Putin mais rápido do que se imagina. Afinal, Putin e seus comparsas não podem se gabar de grandes sucessos em terra para compensar as instalações em chamas em Moscou. Por anos, Vladimir Putin achou que as forças armadas da Ucrânia jamais teria força para desafiar seu exército ou ameaçar seu regime. Mesmo quando drones ucranianos sobrevoaram as linhas de frente e regiões russas, o presidente seguia confiante de que seu país não poderia perder. A Rússia sempre seria mais forte. Sempre existiria um limite invisível para a força que a Ucrânia poderia alcançar. E jamais seria suficiente para causar os danos graves e duradouros necessários para vencer a guerra. Putin estava errado. E a Ucrânia acabou de provar. Ela quebrou o limite de poder e destruiu o teto, alcançando o que muitos julgavam impossível,
e alcançando novos níveis de poder e desempenho no campo de batalha hoje. Para entender essa mudança, precisamos relembrar o início da campanha da Ucrânia contra a infraestrutura de petróleo e energia da Rússia. Kiev vem atacando locais como refinarias de petróleo e oleodutos há vários anos, mas aumentou seriamente a aposta em 2025, quando 21 das 38 principais refinarias da Rússia foram alvo, representando um aumento de 48% nos ataques bem-sucedidos em comparação com o ano anterior. Ao longo de 2025, quase toda semana havia notícias de novos incêndios, explosões e ataques de drones em refinarias de petróleo russas. Esses ataques tiveram grande impacto na economia e no setor de energia do país, com os níveis gerais de capacidade das refinarias caindo impressionantes 40% durante o auge dos ataques, entre agosto e outubro de 2025. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia passaram a atacar instalações de produção militar com mais frequência, provocando incêndios e explosões nos locais onde a Rússia fabrica seus drones, mísseis e outras munições. No entanto, apesar do impacto relevante dos ataques, imagens e vídeos online de explosões e nuvens de fumaça foram visualmente impressionantes. O fato é que muitos desses ataques não foram nem de perto tão eficazes quanto precisavam ser. Havia dois grandes motivos para isso. O primeiro era a presença das defesas aéreas russas. Embora a eficiência dos sistemas defensivos do Kremlin tenha sido questionada com razão, conforme a guerra foi avançando, a Rússia ainda possuía estoques consideráveis de ativos importantes, como o S-300, o mais moderno S-400, o TOR-M2, o Buk M3 e o Pantsir-SM. Assim que os comandantes russos notaram a tentativa ucraniana de atacar sua infraestrutura energética, elas reposicionaram muitos desses ativos para locais estratégicos, como refinarias e terminais de petróleo, para abater a maioria dos drones e mísseis enviados por Kiev. Isso significava que, mesmo que alguns drones ucranianos atingissem seus alvos, muitos outros eram perdidos, limitando o dano que o país podia causar ao oponente. O segundo, e possivelmente o maior problema, era que as forças da Ucrânia precisavam usar drones rudimentares e compactos para realizar ataques. Mesmo os modelos mais avançados só transportavam ogivas pequenas. Ou seja, mesmo se passassem pelas defesas da Rússia e alcançassem os destinos, eles não tinham potência suficiente para realmente tirar as refinarias de operação. Por isso, ocorreram vários ataques de drones e as instalações foram fechadas temporariamente. Mas logo, voltaram a funcionar. Ainda havia danos, e isso era importante. Mas não foi suficiente para desencadear o tipo de crise e colapso que as forças de Kiev esperavam pelas forças de Kiev. No entanto, em 2026, tudo mudou, porque a Ucrânia encontrou soluções para ambos os problemas. Primeiro, ela iniciou a erradicação sistemática das defesas aéreas da Rússia. Relatórios mostram que entre junho de 2025 e março de 2026, a Ucrânia realizou quase 500 ataques contra a infraestrutura de defesa aérea inimiga e outros 433 contra ativos de anti-acesso e negação de área. Desde então, a tendência continuou. 24 sistemas de radar foram destruídos só na Crimeia entre março e maio deste ano. 25 sistemas de defesa aérea foram destruídos só em abril, incluindo Tor, Buk, Osa e Pantsir. Dezenas e dezenas até dos melhores sistemas da Rússia, como os S-400, também foram eliminados. Com a intensificação dos ataques da Ucrânia em território inimigo, os comandantes do Kremlin dispõem de cada vez menos recursos. Como resultado, eles estão tendo que escolher quais vilarejos, cidades e infraestruturas querem priorizar para proteção, deixando outros totalmente expostos. Após o ataque massivo de drones a Moscou, por exemplo, a Rússia teria transferido mais de suas defesas S-300 e S-400 para a capital, enfraquecendo outras áreas no processo. Um operador de drones ucraniano, apelidado de Churchill, revelou que a Rússia perde o conceito de defesa aérea em camadas, à medida que mais sistemas são destruídos e surgem mais pontos cegos. Como resultado, ficou bem mais fácil para a Ucrânia achar corredores livres pelos territórios russos até seus alvos. Ela pode lançar enxames de drones e salvas de mísseis nesses locais sem se preocupar tanto com o risco de serem abatidos no trajeto. Isso também indica que as forças de Kiev podem usar armas maiores e mais pesadas contra esses alvos com mais confiança. O que nos leva à segunda grande mudança em 2026.
o uso de ogivas maiores. Até esse momento, a Ucrânia geralmente usava ogivas que pesavam dezenas de quilos. Como aponta o Euromaidan, isso não basta para atravessar as espessas barreiras de aço e concreto das refinarias de petróleo e fábricas militares. E se os drones errassem o alvo? Eles talvez não consigam causar dano real. Basicamente, eles poderiam danificar um alvo específico se o atingissem, mas precisavam de um acerto direto. Errar por alguns pés ou atingir o outro lado de uma parede causaria danos mínimos, e os reparos poderiam ser feitos rapidamente. Durante todo o ano de 2025, analistas ucranianos notaram a necessidade de mudanças. Usavam ogivas leves em drones para carregar mais combustível e alcançar alvos distantes além da fronteira russa. Mas essa vantagem tinha um preço. As ogugis relativamente pequenas simplesmente não eram potentes o suficiente. Felizmente, uma solução pronta surgiu na forma do drone Firepoint FP2, inicialmente com um tempo máximo de voo de 2 horas e meia, um alcance operacional de até 200 km ou 125 milhas, e uma ogiva pesando até 105 kg ou 230 libras. Este sistema mudou o jogo. A Firepoint fez modificações desde então que permitem ao FP2 carregar impressionantes 200 kg ou 440 libras de explosivos por distâncias ainda maiores, de até 370 km ou 230 milhas. Eles custam mais caro, mas são muito mais eficazes do que os veículos aéreos não tripulados mais simples nos quais Kiev confiava no passado. Como o Liotti. Desde que entraram em cena, drones FP2 foram usados em vários ataques de médio e longo alcance à infraestrutura russa. Abriram buracos nas laterais de peças essenciais da infraestrutura de refinarias de petróleo, como as unidades primárias de destilação. Eles derrubaram edifícios inteiros em fábricas militares e causaram à Rússia prejuízos maiores e custos mais altos do que os causados pelos drones menores e mais simples usados antes. E eles não são os únicos. A Ucrânia também começou a usar outras munições pesadas de ataque em profundidade, que conseguem combinar tanto grande alcance quanto ogivas pesadas. O drone Behemoth, por exemplo, é uma feira dos céus com nome apropriado que carrega 2 ogivas separadas, uma pesando 40 quilos ou 88 libras e outra pesando 35 quilos ou 77 libras. Como um drone de ataque suicida, o Behemoth não solta suas ogivas. Em vez disso, uma ogiva de carga tandem detona no impacto para perfurar as defesas externas do alvo antes que a ogiva termobárica maior exploda dentro, instantes depois, causando um dano muito maior. Com drones como este, a Ucrânia não está mais só danificando paredes e estruturas externas de fábricas e refinarias russas, mas agora ultrapassa barreiras e as destrói internamente. Isso faz grande diferença no campo de batalha. Ataques que antes poderiam ser considerados apenas um incômodo ou inconveniência para a Rússia, agora estão se tornando verdadeiros desastres. Ataques que antes causariam danos mínimos e exigiriam apenas alguns dias para serem reparados, agora estão colocando instalações fora de operação por semanas ou até meses. A má notícia, pelo menos quanto à Ucrânia, é que esses drones mais pesados só conseguem ir até certo ponto. O Behemoth, por exemplo, está limitado a distâncias de apenas 300 km ou 185 milhas. Isso os coloca na categoria de alcance médio. E se a Ucrânia quiser atacar alvos mais distantes? Ela também tem uma resposta para isso. Mas antes de chegarmos a isso, você está assistindo ao programa militar. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Durante anos, a Ucrânia só conseguia atingir alvos a centenas de milhas dentro da Rússia usando drones de longo alcance, pois não possuía mísseis para distâncias tão grandes. Ela só possuía pequenos drones que transportavam no máximo algumas dezenas de libras de explosivos. Muitos eram derrubados pelas defesas russas, mas alguns às vezes atingiam seus alvos. No entanto, pelos mesmos motivos mencionados anteriormente, eles não causavam danos permanentes. Analistas ucranianos novamente identificaram esse problema e buscaram resolvê-lo. E para resolver um problema como esse, a resposta é bem simples. Você precisa de armas que possam percorrer distâncias maiores, em maior velocidade e entregar cargas muito maiores do que as opções já existentes. Em resumo, você precisa de mísseis de cruzeiro. Então Firepoint, a mesma empresa por trás do drone FP2 e uma das maiores do setor de defesa em rápida expansão da Ucrânia, desenvolveu o míssil de cruzeiro FP5, também conhecido como Flamingo. Graças ao seu sistema de propulsão a jato, esse míssil, que custa cerca de $500 mil por unidade, possui um alcance operacional incrível de 3.000 km ou
1.900 milhas. Ele carrega uma ogiva de 1.150 kg ou 2.540 libras. Ele foi apresentado em agosto de 2025 e os desenvolvedores de 5 Points levaram um tempo após isso para aperfeiçoar o sistema de navegação inercial autónomo necessário para que o míssil funcionasse corretamente e atingisse seus alvos com precisão. Agora que eles conseguiram isso, toda a ferocidade do Flamingo foi liberada. A Rússia não consegue lidar com isso. No dia 27 de junho, relatos indicam que vários mísseis Flamingo foram lançados contra a fábrica de mísseis Titan Barricade, na região russa de Volgogrado, situada na parte sul do país, aproximadamente 500 km ou 310 milhas das linhas de frente. Imagens mostraram as silhuetas de 2 mísseis gigantes atingindo a fábrica, que é responsável por montar lançadores móveis para mísseis balísticos e sistemas de artilharia. Esse foi só o mais recente de vários ataques bem-sucedidos com o míssil Flamingo. No dia 10 de junho, por exemplo, 5 Flamingos foram lançados em direção à fábrica de eletrónicos de defesa Veneer Progress em Cheboksary, que fica na Rússia Ocidental, a 900 km ou 560 milhas da linha de frente. 2 desses mísseis passaram, passando pelas proteções antidrones da fábrica e causando enormes danos explosivos no impacto e danos por fogo depois. No departamento de bombas também, Kyiv obteve avanços importantes. No passado, tinha que depender de suprimentos ocidentais, que muitas vezes estavam disponíveis apenas em quantidades limitadas e atrelados a outras restrições sobre as quais a Ucrânia não tinha controle. Agora, no entanto, a Ucrânia mudou o jogo ao iniciar a produção em série de seus próprios equipamentos. Equipamentos como a bomba planadora Equalizer do desenvolvedor DG Industries, capaz de percorrer dezenas de milhas desde o ponto do lançamento. Essas bombas têm poder explosivo suficiente para destruir alvos russos como sistemas de defesa aérea, radares, depósitos de munição, concentrações de tropas e tanques, e outros veículos blindados. Já vimos a Ucrânia realizar ataques de médio e longo alcance há vários anos. Mas o jogo mudou completamente com a introdução dessas armas mais pesadas. Elas não estão mais só fazendo ataques pontuais contra ativos e infraestrutura da Rússia. Agora, Kyiv está realmente destruindo alvos. Os ataques recentes prejudicam e custam mais ao Kremlin do que qualquer um anterior. Como aponta Michael Bonnet, pesquisador do centro RAND, na Califórnia, para um observador casual, os ataques ucranianos têm causado impacto crescente ao longo do tempo. E não é apenas uma questão de mais poder de fogo, também é questão de maior alcance. De acordo com o relatório mais recente, a Ucrânia hoje possui munições suficientes para atingir cerca de metade da Rússia e mais de 70% de toda a sua população. O canal de monitoramento da Rússia, o Radar Nacional, relatou recentemente alertas de ataque aéreo em várias regiões distantes do país. Isso inclui 5 regiões distintas do Distrito Federal do Volga, situada a sudeste de Moscou. A região de Astrakhan, que fica a cerca de 900 km da Ucrânia, e áreas do norte do Cáucaso, algumas delas ficam a até 1.200 km. Ou 750 milhas da Ucrânia. Na Rússia Central, alertas soaram em Moscou, que fica a cerca de 400 a 500 km. 250 a 310 milhas da Ucrânia. Vladimir, que fica a 450 km ou 280 milhas de distância. Tambov, que fica a 350 km ou 220 milhas de distância. E Lipetsk, que fica a cerca de 300 km ou 186 milhas da fronteira com a Ucrânia. No dia 1º de julho, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunciou que as forças de seu país atingiram uma refinaria de petróleo em Ufa a 1.300 km ou mais de 800 milhas da linha de frente. Foi a segunda vez que esse local foi atingido. Uma instalação militar em Penta também foi atingida, localizada a cerca de 600 km ou 370 milhas da linha de frente. Isso representa uma grande mudança em relação aos estágios anteriores do conflito. Em 2024, por exemplo, apenas regiões russas próximas à fronteira precisavam se preocupar com ataques ucranianos. Grande parte dos recursos da Ucrânia também era usada contra alvos inimigos nos territórios ocupados. Agora, quase nenhum lugar na Rússia parece realmente seguro. Das regiões ocidentais até os limites da Sibéria, o som das sirenes de ataque aéreo faz cada vez mais parte do cotidiano, enquanto a Ucrânia leva a guerra ao público russo. E essas sirenes não são meros incômodos. Muitas vezes, quando um alerta acontece, cidades e vilarejos precisam fechar. Aeroportos e transporte público suspendem operações.
As pessoas devem permanecer em locais fechados ou buscar abrigo no subsolo. Isso tem um efeito. E mesmo que a Ucrânia não copie o manual russo e não ataque casas de civis e infraestrutura, o povo russo segue tendo suas vidas impactadas pela guerra de formas cada vez mais assustadoras e desafiadoras. Isso, por sua vez, faz com que eles fiquem mais ansiosos para encontrar alguém para culpar. E muitos estão apontando o dedo para um único homem, Vladimir Putin, em pessoa. Consequentemente, a popularidade de Putin despencou. Mesmo em pesquisas apoiadas pelo Estado, realizadas por porta-vozes do Kremlin, o número cada vez maior de russos expressa preocupações reais sobre se seu presidente ainda está apto a liderar. E deve piorar para Putin e seu povo nas próximas semanas e meses, pois o arsenal da Ucrânia só tende a crescer. De fato, relatos recentes indicam que a Ucrânia pode ter lançado seu primeiro míssil balístico de longo alcance produzido internamente. A notícia se baseia em dados do Ministério da Defesa da Rússia. Em um relatório recente, o Ministério da Defesa do Kremlin informou que, em 24 horas, suas defesas aéreas interceptaram mais de 600 drones e 7 bombas aéreas, e o que chamou de míssil tático operacional de longo alcance. Moscou não forneceu mais detalhes sobre que tipo de míssil era esse. Nem a Ucrânia fez qualquer declaração oficial sobre o assunto até o momento. No entanto, sabemos que Firepoint vem trabalhando em seu míssil balístico FP-FP9 e recentemente confirmou que estava se aproximando da fase de testes de voo. O chefe de design, Dennis Stilleman, afirmou que os testes começariam no verão ou início do outono. Talvez esses testes já tenham iniciado e o FP-FP9 já tenha sido usado contra um ou mais alvos russos. Se for o caso, isso seria mais uma grande adição ao arsenal de Kiev. O FP-FP9 foi desenvolvido para destruir alvos em regiões no interior da Rússia. Ele ostenta um alcance operacional estimado de 855 km, ou 530 milhas. Pode atingir velocidades notáveis de até 2.200 metros por segundo, 7.220 pés por segundo, e carrega uma ogiva enorme pesando até 800 quilos ou 1.760 libras. Já vimos o setor de defesa de Kiev produzir drones de ponta e mísseis de cruzeiro poderosos. Um míssil balístico é a peça final do quebra-cabeça. Se o FP-FP9 já está operacional, não se sabe quanto dano a Ucrânia pode causar com ele, segundo o Bloomberg. Se confirmado, o lançamento de um míssil balístico seria um avanço para Kiev ampliar suas capacidades de ataque de longo alcance produzidas no país, além de drones e sistemas de cruzeiro. Mesmo que esses relatos sejam falsos e o FP-FP9 ainda não esteja pronto para implantação, é apenas uma questão de tempo até começarmos a ver esse míssil destruindo valiosas infraestruturas russas. Quando usado com drones pesados e novas bombas planadoras, com mísseis de cruzeiro Flamingo, a Ucrânia está mais armada do que nunca em sua história, criando para a Rússia problemas que ela não consegue resolver. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com um plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Pobre Putin iludido. 2026 era para ser o grande ano da Rússia. Esse era o ano. Donetsk cairia e a Rússia reivindicaria o Donbass. A Ucrânia desmoronaria no sul. Todas as cartas estariam nas mãos de Putin. E mais algumas que ele tinha escondido na manga. Essa era a narrativa. Mas a Ucrânia abriu um buraco nas histórias que o líder russo contou para si e para o mundo.
O que realmente vimos em 2026 foi a Ucrânia conquistar uma vitória impressionante atrás da outra. E agora há mais uma. A linha de frente russa foi destruída quando a Ucrânia abriu uma brecha de 25 quilômetros de profundidade, levando à retomada de 120 quilômetros quadrados de território. A Rússia está chocada. A ofensiva de verão está fracassando. Chegamos ao momento decisivo para um líder russo que não sabe o que fazer a seguir. Oleksandrivka é o local do grande fracasso de Putin. Em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 13 de julho, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, revelou que as forças ucranianas relataram a libertação de 6 localidades e 120 quilômetros quadrados ao longo desse eixo específico da guerra. A libertação ocorreu ao longo de um período de tempo não especificado, aponta o ISW, mas integrou uma série de contra-ataques ucranianos, apoiados por drones de médio alcance que destroem a retaguarda russa. Esses drones paralisam a logística e criam pontos fracos em toda a frente. As tropas de assalto da Ucrânia avançam, atacando bolsões isolados de soldados russos e os empurrando de volta para de onde vieram. Neste caso, de onde eles vieram fica a 25 quilômetros de onde começaram. É muito território para reinvadir quando seu exército avança na velocidade de um caracol após banho de sal. Entre os assentamentos que a Ucrânia libertou nessa grande ofensiva estão Vorona, Tarnova, Malivka, Zhizhneva, Zaporizhia e Novohirivka. Todos ficam a sudeste de Alexandrovka, aponta o ISW. Acrescenta que o que vimos aqui é a continuação de uma campanha que começou durante os meses de inverno de 2026. Naquela época, a Ucrânia avançava nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk, o que resultou na libertação de 480 quilômetros quadrados de território. Adicionando esses 120 quilômetros quadrados extras, o total chega a 600 quilômetros quadrados, até agora neste ano. E esse número, por si só, resume o ano de 2026 da Rússia. Mas voltaremos a isso. Sobre Alexandrovka, há mais detalhes de como a Ucrânia obteve esse avanço notável. Já contamos o básico: drones na retaguarda e grupos de assalto em terra. Mas há mais do que isso. A Ucrânia lançou dezenas de grupos de assalto, todos vindos da direção de Velikomy e Mukhailivka, ao mesmo tempo contra as forças russas de Alexandrovka, relata a conta Army Media X. Esses grupos de assalto tiveram apoio aéreo contínuo, provavelmente com drones FPV, e eles realizaram uma varredura sistemática do território que a Ucrânia libertou, eliminando a infantaria e operadores de drones russos que tentariam barrar os grupos de assalto ucranianos. Ao final desse ataque extremamente bem coordenado, a 120ª Divisão de Fuzileiros Navais Russa, que era a principal força de defesa nas aldeias que a Ucrânia libertou, sofreu perdas críticas. Embora não tenha sido totalmente destruída, essa divisão ficou inútil e teve que recuar. Os drones de ataque de médio alcance também cumpriram seu papel perfeitamente. Eles atacaram Temerivka, é uma vila que a Rússia tornou um centro logístico importante no sul ocupado. Atacado intensamente e sob controle de fogo ucraniano, esse centro foi eliminado. E para piorar a situação, a Ucrânia também destruiu um ponto de concentração de pessoal, usado pelo 656º Regimento de Fuzileiros Motorizados, da Rússia na vila. A maior parte desse trabalho parece ter sido feita pelo 425º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, conhecido como Skolaya. O resultado é simples: 6 localidades recuperadas, 120 quilômetros quadrados libertados, e uma brecha de 25 quilômetros de profundidade, em uma área vital da linha de frente. Há uma reviravolta interessante nessa história. De acordo com o ISW, o 425º Regimento fez algo interessante. Essas informações são de um anúncio publicado nas redes sociais por esse regimento. No entanto, esse anúncio já desapareceu, e o regimento não ofereceu nenhuma explicação formal sobre o motivo. Um mistério, então. É improvável que o regimento inventasse avanços. Isso está muito mais alinhado com as artimanhas de propaganda da Rússia. Pode ter havido uma ordem do alto comando ucraniano para manter em segredo o buraco de 25 quilômetros, criado pelo 425º Regimento de Assalto Separado. Será que há algo mais planejado além disso? Podemos descobrir em breve. Mesmo assim, a informação já circula e é reportada por várias fontes. A caixa de Pandora foi aberta. Para Putin, essa notícia apenas confirma o que ele já sabia desde que a Ucrânia reagiu nos primeiros meses da guerra. 2026 não está indo como planejado para a Rússia. E isso é dizendo o mínimo. 2026 acabou se tornando uma exposição catastrófica das fraquezas da Rússia no campo de batalha e de seus fracassos estratégicos, que viraram uma confusão de relatórios falsos sobre avanços e tentativas de convencer a comunidade internacional de que a Rússia vai conquistar território, quando, na verdade,
está parada há meses, ou até sendo empurrada para trás. Este é apenas mais um desastre para jogar em cima de uma pilha em chamas de fiascos em 2026. Enquanto a Rússia tropeça de um revés para outro. O que talvez estejamos vendo no relatório retirado de circulação pela Ucrânia é uma confirmação mais direta de quais territórios foram liberados e de onde isso ocorreu. Apoiando a afirmação de 12 de junho, do comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, de que a Ucrânia já havia liberado 600 km² até então. Os números certamente batem, como mencionamos antes. 120 km² em Alexandrovka somam-se aos 480 km² em Dnipropetrovsk e Zaporizhia, para formar um total perfeito de 600. Putin vai se preocupar com esse número, mas ele ficará furioso com o que a ofensiva de primavera e verão, que deveria derrotar a Ucrânia, de fato entregou ao Kremlin. Não é bom. Desde março, quando a ofensiva realmente começou, houve períodos em que a Rússia ficou praticamente parada. E, surpreendentemente, em certos períodos, a Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia conquistou. O ISW possui dados baseados na área que a Rússia comprovadamente capturou. Em vez de contar áreas onde a Rússia só infiltrou soldados e declarou vitória sem realmente conquistar. Em março, a Rússia conseguiu avançar apenas 23,04 km². Para um exército invasor do porte e da suposta força da Rússia, esse número é totalmente patético, principalmente após toda a fanfarronice do Kremlin sobre a queda inevitável de Donetsk. O que já era patético ficou ainda mais humilhante nos 2 meses seguintes, pois em abril e maio, a Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia capturou. Em abril, a Rússia ficou no vermelho em 116,01 km², segundo o ISW. Maio foi ainda pior. A Rússia teve uma derrota territorial mais que o dobro do tamanho anterior, encerrando o mês com perda extra de 281,1 km². Junho teve uma pequena correção de curso, pois a Rússia conquistou 30,02 km². Então, parabéns, suponho. A Rússia conseguiu voltar a ser patética, principalmente ao notar que os ganhos territoriais em junho foram menos de 1/10 dos obtidos pela Rússia em janeiro, mesmo com a ofensiva de verão, que deveria encerrar tudo, em andamento. Tudo isso significa que a Ucrânia conseguiu basicamente levar o exército russo a um impasse. Os 600 km² que a Ucrânia libertou tiveram um papel enorme em colocar a Rússia em uma posição em que seus ganhos em toda a primeira metade de 2026 somam apenas 97,22 km². E essa deveria ser a campanha de verão que enfraqueceria Donetsk, onde a Rússia ainda precisa conquistar mais de 5.000 km². O ano de 2026 para a Rússia tem sido um desastre, e não apenas em termos de perder 120 km² em Alexandrovka e os números que o ISW apresenta. Ainda há muito a destacar sobre como este ano tem sido ruim para a Rússia. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se o canal está te trazendo informações úteis, inscreva-se hoje. Publicamos vídeos diários mostrando a guerra na Ucrânia que Putin não quer que você veja. Vamos continuar falando de Donetsk por um momento. Lembre-se, esta região deveria cair diante da força da ofensiva de primavera e verão. Talvez você ache que o avanço da Ucrânia em outras áreas dê à Rússia alguma chance de atingir seus objetivos em Donetsk até o fim do ano. Não vai, nem de longe. Segundo a Al Jazeera, Putin precisou definir novo prazo para capturar Donetsk. Ele já fez isso antes, 14 outras vezes, mas o novo prazo deveria ser o definitivo. Donetsk deve cair até o fim de dezembro. Isso só acontecerá se algo milagroso favorecer o exército da Rússia. No ritmo atual de avanço, segundo o portal, levaria 5.150 dias para a Rússia finalmente tomar Donetsk. Isso dá cerca de 14 anos, mais ou menos. Apesar de 31 de dezembro estar descartado, a não ser que Putin tenha se referido a 2040 ao seu último prazo, a Ucrânia abrir brechas nas linhas russas não vai acelerar nada, mesmo que estejam a centenas de quilômetros de Donetsk. E nem a situação da Rússia no Mar Negro. Tendemos a focar na terra ao discutir território roubado ou libertado. Mas a água também é fundamental, e o Mar Negro deveria ser central nos planos da Rússia. Uma barreira entre a Ucrânia e a Crimeia, assim como uma via navegável pela qual a Rússia poderia transportar tropas e equipamentos e lançar ataques contra a Ucrânia, o Mar Negro virou um inferno para navios de guerra russos. Qualquer um que se atreva a entrar no mar enfrenta a possibilidade de drones e mísseis ucranianos chegando para lhes dar uma recepção explosiva. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a declarar que a Rússia perdeu o Mar Negro no início de julho. É difícil discordar dele. A Ucrânia pode não ter navios de guerra patrulhando ou bloqueando o mar.
mas seus drones aéreos e marítimos dão conta do recado do mesmo jeito. A Rússia praticamente retirou seus navios de guerra, e com a Ucrânia agora voltando sua atenção para o Mar de Azov, onde está fazendo navios da frota fantasma russa queimarem às dezenas todos os dias, Putin pode em breve encarar perder os 2 mares que a Rússia deveria controlar. Isso é uma péssima notícia para a Crimeia ocupada. Se a Rússia não dominar as águas ao redor da península, isso mostra que ela pouco pode fazer contra-ataques ucranianos. Se acha impressionante libertar 120 km² em um buraco de 25 km de profundidade em Alexandrovka, isso não se compara ao dano à invasão de Putin e ao seu status como presidente da Rússia. E se a estratégia da Ucrânia de isolar a Crimeia levar os ocupantes a abandonarem a península, a situação atual da Rússia é tragicamente embaraçosa. A guerra, que deveria durar 3 dias, já está no 5º ano. Quando a Rússia invadiu, a Ucrânia deveria desmoronar. Putin parecia acreditar que tanques e blindados russos entrariam em Kiev e forçariam a rendição quase sem baixas. Isso foi em fevereiro de 2022, e a Rússia foi forçada a recomeçar e depois recomeçar de novo em relação ao seu objetivo na Ucrânia. Agora, basta que o Donbass caia. Putin declararia vitória então. Mesmo com todos esses prazos e os 14 anos necessários para Donetsk, essa vitória ainda não parece provável. Claro, a Rússia pede território em outros lugares. Mencionamos as baixas há pouco. Por mais desastroso que 2026 tenha sido na questão territorial, o maior dano recaiu sobre os soldados enviados por Putin à linha de frente. O número de baixas aumenta a cada mês. A Rússia perdeu entre 30 mil e 34 mil soldados por mês entre janeiro e maio deste ano. Em junho, ultrapassou 1.400.000 baixas no total, que também foi um mês recorde no qual a Rússia sofreu 39.460 baixas ou 1.298 baixas para cada quilômetro quadrado conquistado durante o mês. Isso não é só insustentável, é totalmente absurdo. A Rússia agora está lidando com 19 vezes mais baixas por quilômetro quadrado do que em junho de 2025. A sustentabilidade disso é outro grande problema para a Rússia. Em seu relatório de 14 de julho, o ISW observou que a Rússia conseguiu recrutar 195 mil soldados contratados até o início de julho de 2026. Isso parece muito, e realmente é, mas não é tanto quanto a Rússia deseja. Já deveria estar em 204.500 agora, considerando o total de 409 mil recrutas até o final de 2026. Essa meta foi definida antes de ficar claro o quanto a Ucrânia atropelaria o exército russo este ano. A Rússia agora está recrutando uma média de 1.090 soldados por dia, enquanto suas perdas diárias geralmente superam esse valor em centenas. Desastroso. Essa é a única palavra que descreve o ano de 2026, da Rússia até agora. Vamos voltar a falar sobre a Ucrânia libertando território em Alexandrovka e outros locais. A grande questão é o que vem a seguir, e alguns acreditam que as ações da Ucrânia preparam um contra-ataque maior nos próximos meses. É possível, mas improvável. O que ocorre em Alexandrovka é o que Zelensky já alertava em janeiro. Faremos uma operação defensiva estratégica, mas sabemos que só defender não garante a vitória. Vamos realizar operações ofensivas para manter a iniciativa operacional. Zelensky comentou sobre os planos da Ucrânia para o ano. A maioria não percebeu sua fala vaga, mas o que vemos em 2026 é essa abordagem sendo executada com perfeição. A Ucrânia atacou com força sempre que encontrou ou criou fraquezas na frente russa. Foi isso que ocorreu em Alexandrovka. Drones de ataque de médio alcance abriram brechas, e ataques coordenados permitiram que a Ucrânia ocupasse e fortificasse essas áreas. É uma estratégia que funciona bem, mas não o suficiente para incapacitar toda uma linha de frente que se estende por cerca de 1.200 quilômetros. Se a Ucrânia não planeja uma grande contraofensiva, por que Alexandrovka é tão relevante? A resposta está em como Putin planejava usar esse território e os outros que a Rússia perdeu em Zaporizhia e Dnipropetrovsk. O plano da Rússia era transformar a área em zona de amortecimento para barrar o envio de tropas e suprimentos da Ucrânia a Donetsk. Mas essa zona de amortecimento foi rompida, e o resultado é tudo o que apontamos sobre o fracasso total da ofensiva russa na primavera e no verão. As grandes baixas russas e o avanço tão lento, que levaria mais de uma década para a Rússia tomar Donetsk, se explicam porque a Ucrânia abriu brechas precisas na linha de frente ao sul. Dá para ver que a estratégia da Ucrânia funciona, já que os propagandistas russos estão agindo intensamente. Em 14 de julho,
Quando o avanço em Alexandrovka foi divulgado, a agência russa TASS divulgou comentários de um suposto especialista militar, Andrei Morozko, debatendo os esforços da Ucrânia para retomar território em Konstantinivka, que fica em Donetsk. Morozko afirmou: consequentemente, a fase ativa das hostilidades aqui tem se arrastado por muito tempo. Todas as tentativas do comando ucraniano foram fúteis e mal sucedidas. Além disso, o comando ucraniano segue sofrendo perdas injustificadas, demonstrando desrespeito pelo próprio pessoal, efetivamente jogando-os na linha de fogo. Mal sabemos como responder a isso. Troque ucraniano por russo na citação e terá a descrição exata do que a Rússia faz há mais de 4 anos. Morozko também é ousado ao afirmar que a Ucrânia não terá sucesso se tentar contra-atacar em Konstantinivka. A Ucrânia já mostrou a eficácia de seus contra-ataques. Se um contra-ataque começa, é porque a Ucrânia viu uma brecha e a Rússia está vulnerável. A grande vitória da Ucrânia em Alexandrovka revela o que todos que acompanham os fracassos da Rússia já sabem. O momento da verdade chegou para Putin. Ele pode ainda não saber disso. Ele pode até ser tão deliberadamente ignorante quanto a esse fato que vai simplesmente fingir que o momento chegou. Mas isso não muda que houve uma mudança completa de dinâmica na Ucrânia. Estrategicamente, a Rússia já passou do ponto sem retorno. Perder centenas de quilômetros quadrados significa colapso da Rússia? Não. Isso significa que a Ucrânia achou uma forma de desgastar e prejudicar a Rússia mais a cada dia de combate. Um truque para os russos que partem para o ataque: eliminar aqueles que estão em posições mais fracas na linha de frente, repetir o processo e deixar a Rússia se desgastar. O que Putin tem agora em suas mãos é uma versão da Ucrânia que está mais forte do que nunca, com maior apoio dos europeus da OTAN, apesar das tentativas de divisão de Putin. A OTAN, incluindo os Estados Unidos, parece agora unida contra Putin, e além das perdas na linha de frente, também em quase todo lugar importante na Rússia. Está vulnerável a ataques ucranianos de longo alcance. Isso é o que queremos dizer com virada na dinâmica. Alexandrovka, mesmo sendo impressionante, representa um microcosmo de um problema muito maior para Putin. Não importa como a guerra termine, Putin já perdeu. Apenas a capitulação total da Ucrânia será considerada vitória agora. Mesmo assim, seria uma vitória de pirro que mostrou a Rússia como um peixe pequeno, antes vista como titã. Putin só precisava não agir para manter essa impressão da Rússia. Mas ele invadiu e a Ucrânia fez ele pagar. As 24 horas que antecederam a manhã de 13 de julho ficarão marcadas na história como infames. A Ucrânia teve sua maior noite da guerra. Mesmo assim, enquanto batia recordes com um enxame de drones sobre a Rússia. Esta foi uma noite inacreditável para a Ucrânia. Mais de 1.700 alvos russos foram destruídos. Drones ucranianos provaram mais uma vez que a rede de defesa aérea da Rússia está falhando. A Rússia nunca perdeu tanto em um único período de 24 horas. E de alguma forma, fica ainda pior para Putin. Isso não foi um clímax, foi a Ucrânia enviando uma mensagem de que seus ataques vão ficar mais fortes e mais eficazes conforme os meses passam. Começando com o número principal, a United 24 Media relata que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, ou SBS, conseguiram atingir 1.725 alvos russos em 24 horas, até a manhã de 13 de julho. Com a maioria desses alvos atingidos em uma série devastadora de ataques noturnos. Atualização do comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, o exuberante Robert Brovdi, em postagem no Telegram com alguns detalhes principais. Além do número recorde de ataques, o SBS causou 418 baixas russas em 24 horas. E o dia 13 de julho veio na esteira de um mês em que o SBS se tornou uma das unidades militares mais eficazes da Ucrânia. Até agora, em julho, 4.181 baixas russas podem ser atribuídas aos drones do SBS. O mesmo grupo também conseguiu atingir 19.759 alvos russos em 13 dias. O que nos dá uma média diária de quase 1.520. Se tirarmos os 1.725 alvos que a Ucrânia atingiu em 13 de julho, essa média cai para 1.502. Isso mostra como o recorde do SBS em 13 de julho foi realmente notável. Mais de 200 alvos acima da média, o que deixou a Rússia ciente de que precisa ficar assustada. Os operadores de drones ucranianos mantêm o ritmo. Eles estão intensificando seus ataques, e não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. Agora, não vamos fingir que podemos dar a você um resumo de todos os 1.725 alvos que a Ucrânia atingiu em 12 de julho e no
dia 13. O vídeo duraria dias se tentássemos, e além disso, Brovd não forneceu nenhum outro detalhe além do número. Podemos presumir com segurança que boa parte da retaguarda russa foi alvo. Enquanto a Ucrânia mantém uma campanha de bloqueio logístico que destrói caminhões de combustível e suprimentos russos rapidamente. Também destruiu postos de comando, defesas aéreas e concentrações de tropas além da linha de frente. Vamos mostrar alguns destaques da noite para você. Esses destaques resultam de ataques realizados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, que coordena com o SBS para eliminar alvos de alto valor nos territórios ocupados. Vamos começar pelos navios. De acordo com a mídia, United 24, os drones da Ucrânia destruíram 2 barcos patrulha russos, projeto 12.150, Mangust, durante o período recorde de 24 horas. Esses barcos patrulha não são os mais impressionantes da frota russa do Mar Negro, mas os navios mais fortes já foram destruídos ou estão se escondendo dos drones ucranianos. Fontes russas afirmam que esses barcos patrulha ajudam a proteger áreas costeiras e possuem canhões de 12,7 ou 14,5 milímetros, usados para derrubar drones ou atacar embarcações não tripuladas. Aqui vemos a Ucrânia enfraquecendo gradualmente a frota do Mar Negro, que já se tornou quase irrelevante na guerra. Além dos barcos patrulha, o SBU e o SBS também miraram em várias das balsas que a Rússia tem usado para transportar suprimentos e equipamentos para a Crimeia ocupada. No Estreito de Kerch, drones ucranianos afundaram os navios Maria e Yezik. A Ucrânia também atacou o Porto Kavkaz, onde atingiu as balsas Panagia e Levrente, provavelmente enquanto atracadas e aguardando o carregamento. Não se engane com a palavra balsas. Apesar de sugerir navios civis, não são isso. A Rússia requisitou todos os navios disponíveis para manter a logística no Mar Negro e de Azov. Ao atacar esses navios, a Ucrânia está paralisando a rede logística marítima da Rússia. E na última semana, ou algo assim, isso parece ter se tornado uma prioridade para a Ucrânia. Em 13 de julho, a Ucrânia manteve campanha que gerou pânico no Mar de Azov. Nos 8 dias, até o dia 13 de julho, a Ucrânia atingiu 105 embarcações da Frota Sombra da Rússia nesse mar. Essas balsas são navios da Frota Sombra, usados pela Rússia para transporte de suprimentos. O veículo informa que drones ucranianos atingiram 7 navios-tanque de combustível e outros navios de carga, além de uma balsa e rebocadores, no balanço de 13 de julho, totalizando 15 embarcações atingidas. Esta é uma campanha contínua, que tem como objetivo tornar o Mar de Azov, o Estreito de Kerch e qualquer via navegável usada pela Rússia para manter a Crimeia ocupada abastecida, se tornará insustentável. E está funcionando. A Ucrânia está lançando tantos drones sobre o Mar de Azov que está atingindo um navio a cada 112 minutos, declara Brovd. A Rússia foi forçada a reagir. Apesar de ainda tentar usar o Mar de Azov para fins logísticos, como mostram os navios afundados, ela foi forçada a fechar o canal Don Azov, que liga o rio Don ao Mar de Azov. Esse fechamento começou na noite de 10 de julho, e isso é um pesadelo para a Rússia. Isso significa que os navios que transportam grãos que a Rússia exporta para outros países não podem navegar. Isso também significa que o Estreito de Kerch, próximo à Crimeia, foi fechado. Esse estreito liga o Mar de Azov ao Mar Negro, então também podemos ver os ataques de drones da Ucrânia no Mar de Azov como outra forma de isolar o Mar Negro. A Rússia ainda não conseguiu suspender as restrições que impôs. Em 13 de julho, a Reuters informou que as restrições seguem em vigor. A Ucrânia claramente não vai ceder, mas 15 navios afundados em 13 de julho significa mais uma extensão das restrições. E de 14 de julho em diante, devemos ouvir sobre mais petroleiros e navios de abastecimento atingidos no Mar de Azov. Vamos para outro destaque da noite de recordes da Ucrânia. Drones ucranianos também atingiram 3 sistemas de radar fixos que a Rússia usa para detectar drones marítimos e aéreos. Não subestime a importância desse ataque. Os sistemas de radar são incrivelmente complexos e difíceis de substituir, principalmente enquanto a Rússia enfrenta sanções impostas pelos parceiros da Ucrânia. A Rússia também não tem tudo o que precisa para criar uma boa indústria de radares. Ela não tem a microeletrônica exigida para os radares mais avançados, diz o Corpo de Defesa Global. Também não tem mão de obra, experiência, conhecimento ou talento para construir radares melhores que os antigos que já possui. Quando a Ucrânia destrói radares, isso pressiona a indústria russa, que enfrenta dificuldades para substituí-los totalmente. Além disso, a Ucrânia abre portas. Os 3 radares destruídos perto do Mar de Azov, em 13 de julho, não detectarão os drones ucranianos de amanhã.
Não sabemos quais sistemas os drones da Ucrânia destruíram, mas isso pouco importa. Mais radares inativos aumentam oportunidades para futuros ataques. A Ucrânia ainda pode apreciar a ironia de que as armas que esses radares deveriam detectar foram justamente as que os eliminaram do conflito. Ainda estamos na metade dos melhores momentos. Vamos abordar mais alvos ucranianos e explicar o que a expansão da campanha aérea da Ucrânia significa para o futuro da guerra com a Rússia. Mas antes de chegarmos a tudo isso, você está assistindo ao programa militar. Se o canal está te trazendo informação útil, inscreva-se e ative as notificações. Explicamos tudo assim toda semana. Depois, a Ucrânia tinha um alvo maior em mente do que radares nessas. 24 horas de destruição. Esse alvo era a base aérea de Bakhmut, localizada na Crimeia ocupada, a cerca de 14 quilômetros de Kerch. Essa base supostamente foi abandonada em 1996. Ela não está mais abandonada. Apesar de não usar Bakhmut para o propósito original, a Rússia ainda mantém hangares lá para armazenar equipamentos especializados e veículos militares. Esse fato a torna alvo da campanha de bloqueio logístico da Ucrânia. Em 13 de julho, ocorreu o ataque da Ucrânia. Ainda não se sabe o quão bem-sucedido foi esse ataque. A Ucrânia só informou que a base foi atacada, sem dar detalhes. Mas, curiosamente, parece que Bakhmut não foi a única base militar que entrou na mira da Ucrânia em 13 de julho. De acordo com o Moscow Times, o FSB da Rússia afirma que frustrou ataques ucranianos contra as bases aéreas de Chagol e Ukrainka, que ficam nas regiões de Chelyabinsk e Almira, respectivamente, na mesma noite em que a base de Bakhmut foi atacada. Desta vez não foram drones. O FSB menciona a prisão dos autores, indicando que uma operação de sabotagem estava em andamento. Então dá para supor que isso seja uma pequena vitória da Rússia em uma de suas piores noites da guerra até agora. Não é muita coisa, é verdade, mas teria sido humilhante ver sabotadores terem sucesso em bases do interior da Rússia, enquanto os drones da Ucrânia destruíram mais de 1.700 alvos em outros lugares. A Ucrânia deve tentar de novo. Essas bases, como tudo na Rússia, estão longe de seguras. Retornando aos sucessos ucranianos. Aguardando mais detalhes do ataque a Bakhmut, soubemos de ataques bem-sucedidos da Ucrânia em Porto Kavkaz, incluindo as duas balsas citadas antes. No entanto, os operadores de drones da Ucrânia também conseguiram destruir um trio de tanques de armazenamento de petróleo, localizados no complexo de transbordo de óleo neste porto, junto a um trem russo que leva combustível até a estação de cargas de Kavkaz. Estamos repetindo isso diariamente. Mais combustível destruído enquanto a Ucrânia segue isolando a Crimeia. Mas ainda mais do que isso, outro ataque bem-sucedido contra o Porto Kavkaz envia a mensagem aos ocupantes na Crimeia de que Putin não é mais capaz de protegê-los. A Ucrânia pode simplesmente atacar esse porto como parte da maior noite de ataques já realizada, o que está começando a fazer esse tipo de ataque parecer fácil para a Ucrânia. Afirmamos que a Ucrânia atacou novamente o Porto Kavkaz, pois semanas atrás esse porto foi alvo de ataque ucraniano nos dois lados da ponte da Crimeia, como parte da mensagem que acabamos de mencionar. A Ucrânia devastou o porto. No dia 21 de junho, um ataque de drone ucraniano teve como alvo as instalações de armazenamento de combustível do porto, causando um incêndio tão intenso que apareceu em imagens de satélite. Esse incêndio fechou um porto usado pela Rússia para levar munição, armas e combustível à Crimeia. A Ucrânia aguardará o mesmo resultado após o ataque de 13 de julho. Temos mais um destaque para você antes de seguirmos em frente. A maioria dos ataques que mencionamos ocorreu nos territórios ocupados ou nas águas próximas à Crimeia. Mas a Ucrânia também preparou uma surpresa para uma instalação especial em Vyaznik, que está no Krai de Stavropol, Rússia, a cerca de 600 quilômetros da Ucrânia. Vyaznik abriga um depósito de petróleo que possui um grande parque de tanques de armazenamento. A instalação armazena petróleo e combustível que acabam sendo enviados tanto para a Crimeia quanto para as forças de ocupação russas que estão no sul da Ucrânia. Considere isso parte de uma rede, projetada para transportar petróleo e combustível das refinarias russas até onde eles são mais necessários. O ataque ucraniano ao depósito parece ter começado na noite de 12 de julho. Segundo o relatório do prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, a Rússia diz ter repelido o ataque. 3 drones foram abatidos às 03h19 do dia 13 de julho, afirmou Sobyanin. Mas ele não explicou por que um grande incêndio ocorria na instalação, enquanto dizia que as defesas aéreas russas lidavam com o problema. Alguém não está sendo totalmente honesto. Logo devem usar a velha desculpa de que eram destroços de drones para justificar o sucesso das defesas aéreas da Rússia, mesmo com o alvo da Ucrânia em chamas. A Ucrânia não vai se importar.
O ataque ao depósito de Vyaznik iniciou uma noite de terror sem precedentes para os ocupantes russos. Para piorar, esse depósito fica muito próximo de Moscou. Mais um lembrete da Ucrânia de que seus drones alcançam a capital, caso Putin tenha esquecido. Tudo isso nos remete à manchete que iniciou o vídeo. 1.725 alvos russos foram atingidos pela Ucrânia em 24 horas. Esse número parece difícil de acreditar, especialmente se comparado ao que a Ucrânia alcançou com sua campanha de longo alcance há poucos meses. Com a expansão da campanha, a Rússia enfrenta sérios apuros. Aqui está o motivo. O que estamos vendo em tudo isso é uma expansão no alcance e na escala da operação de longo alcance da Ucrânia. O próprio SBU diz isso, afirmando: a destruição simultânea de dezenas de alvos em diferentes locais remotos em uma única noite mostra que o SBU está ampliando a escala de suas operações especiais de longo alcance. Elementos críticos da infraestrutura militar e petrolífera da Rússia seguirá queimando ao falarmos dos ataques mencionados neste vídeo. O SBU não está mentindo. Os dados indicam que os ataques em profundidade da Ucrânia aumentaram tanto que a Rússia não consegue mais reagir. Antes do período recorde de 24 horas da Ucrânia, a mídia United 24 publicou um relatório interessante mostrando o quanto a campanha de longo alcance da Ucrânia cresceu. O veículo afirma que nos primeiros 6 meses de 2026, a Ucrânia atingiu 697 alvos dentro da Rússia, gerando ao Kremlin um prejuízo estimado de 6,1 bilhões de dólares. Esse número inclui só alvos na Rússia, como refinarias atingidas por drones ucranianos durante o ano. Quando você inclui a campanha de ataques de médio alcance da Ucrânia, pode somar mais 7.028 alvos inimigos, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Esses números são reveladores porque também nos mostram que a noite em que a Ucrânia realizou 1.725 ataques deve ter incluído, em sua maioria, alvos na linha de frente. Os alvos de médio e longo alcance foram destaque, mas a Rússia também perdeu muitos equipamentos e soldados. Syrskyi afirma que os números mostram que a Ucrânia não enfrenta mais dificuldades para atingir qualquer alvo que quiser em médias e longas distâncias. A Rússia pouco pode fazer para evitar que drones ucranianos atinjam seus alvos, e se isso já não fosse ruim o suficiente, a Ucrânia também está tomando medidas para fortalecer sua campanha de longo alcance. Apenas alguns dias antes da noite histórica da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a criação do Comando de Impacto de Longo Alcance. Um decreto presidencial oficializou o comando que formalizará e centralizará os recursos de longo alcance da Ucrânia, basicamente tornando uma campanha que já está devastando a Rússia e os territórios ocupados ainda mais letal, eficiente e eficaz. Putin provavelmente está incrédulo. A Ucrânia já causa estragos mesmo sem essa estrutura de comando, então ele só pode imaginar o que acontecerá quando a nova organização funcionar. Tudo isso está acontecendo como parte de uma estratégia ucraniana mais ampla, para atrapalhar tudo o que permite que Putin continue sua guerra. O conceito é simples e tão antigo quanto a guerra. Elimine a fonte do poder russo, tanto na Rússia quanto nos territórios ocupados, para enfraquecer soldados na linha de frente e impor altos custos. O diferencial dessa abordagem tradicional de domínio aéreo é o modo como a Ucrânia a executa. A Ucrânia tem uma força aérea até que razoável, mas está longe de ser grande o suficiente para cobrir todo o território ucraniano, muito menos voar até a Rússia para atacar alvos. A Ucrânia está usando drones e seus próprios mísseis de cruzeiro de baixo custo para destruir a máquina de guerra russa internamente. A superioridade aérea tradicional não é mais necessária. A Ucrânia pode enviar milhares de drones mensalmente pelo campo de batalha e além, dificultando avanços russos, destruindo petróleo e combustível e eliminando alvos antes considerados fora de alcance pela Rússia. É uma estratégia genial e assimétrica da Ucrânia, e só melhora conforme a guerra continua. A Rússia sente o impacto de diversas formas, principalmente na crise de combustível, que se tornou tão extensa que afeta todo o país. Tanques de combustível, óleo e instalações de armazenamento foram alvos da Ucrânia em 12 e 13 de julho. Isso já acontece há meses. A estratégia da Ucrânia fez com que a produção interna de gasolina da Rússia caísse a um ponto em que só consegue atender 65% da demanda sazonal do país. A Rússia enfrenta déficit diário de até 45 mil toneladas métricas de combustível, o que está forçando o país a buscar combustível em outras nações, apenas para conseguir acompanhar a demanda. Segundo o relatório de 14 de julho, a mídia United 24 revelou que a falta de combustível na Rússia é tão ampla que tem causado o cancelamento de licitações para abastecer serviços de emergência. A Ucrânia agora expõe o que antes era uma das maiores forças da Rússia como sua maior vulnerabilidade.
A Rússia não deve ficar sem combustível. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas o sistema político centralizado da Rússia, onde todas as decisões dependem de um homem obcecado pela Ucrânia, está impedindo a Rússia de reagir rapidamente. Em vez disso, a Rússia se esforça, aguardando decisões de Putin enquanto drones ucranianos sobrevoam. Falta uma resposta coordenada à crise para o russo comum. Só resta uma esperança vaga de que a Ucrânia ceda e a Rússia se recupere futuramente. Ceder não vai acontecer tão cedo. Uma noite recorde de ataques mostra isso. Mas a Rússia sabe que ainda há muito mais por vir. O que a Ucrânia fez em 13 de julho integra uma operação de 40 dias, anunciada no fim de junho, que, segundo a Ucrânia, foi planejada para pressionar Putin a encerrar a guerra. Menos da metade da operação foi concluída, que Zelensky diz ser baseada nas sanções de médio e longo prazo da Ucrânia. A Rússia aguenta mais algumas semanas disso? Ela sobrevive ao que a Ucrânia tiver preparado para depois. Se a operação de 40 dias não trouxer o que Zelensky quer, parece cada vez mais que a resposta para essas perguntas é não. A Rússia nunca perdeu tanto em um único dia. Mas não nos surpreenderia se dissermos a mesma coisa em alguns dias ou semanas, depois que a Ucrânia lançar outro enxame de sanções cinéticas, ainda maior do que o que acabamos de ver. Por enquanto, a Ucrânia vai continuar aumentando a contagem de 2026, e é um milagre que a Rússia tenha conseguido chegar até aqui neste ano. No final de junho, a Ucrânia revelou a dimensão de uma tempestade de ataques de 2026 que escureceu o céu sobre a Rússia. Novos marcos foram alcançados. As defesas russas estão sobrecarregadas. E você pode descobrir tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais da nossa cobertura sobre as últimas vitórias da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.